Fala galera do Pod Guaraná, eu me chamo Lucas Jamos. Eu me chamo Daniel. E eu sou o Lucas Henrique, mais conhecido como Luffy. Caraca, Hoje foi boa. o cara supera a cada episódio. Não vou nem comentar. E hoje nós vamos falar sobre temas tecnológicos e que bugam um pouco a cabeça das pessoas. Hoje é o episódio com alguém que manja de tecnologia. De verdade. E não que nem aquele outro que a gente só falou merda. E a gente vai abordar assuntos assim que a gente sabe que tá na sociedade, na tecnologia, mas a gente não sabe definir bem. Por exemplo, um famigerado Bluetooth, Wi-Fi, robô aspirador. Robô é um tema principal desse episódio. Mas Ramos, quem é que a gente tá trazendo pra falar? Realmente, trouxemos Pedro Cabral, um engenheiro da computação, que também é professor de robótica e desenvolvedor de softwares. Então, fica aí que o papo é cabeça hoje. Ou não tem muito, às vezes não. 90% do papo é cabeça, mas... Não, com a gente, papo cabeça, eu não acredito. Não existe pra mim, mas tudo bem. Outra coisa que a gente tem que lembrar vocês, galera, é que o nosso Apoia-se já está no ar. Boa, então, se vocês quiserem ajudar o nosso programa com um pouquinho de dinheiro, ajudar a gente a comer, a tomar o nosso café, pode ir lá. A gente separou em alguns níveis, tem desde um basiquinho pra quem só quer dar aquele apoio e ser notado, até um mais altinho pra ajudar mais, sabe? E terão recompensas, tá? No futuro. Isso. A gente tá planejando já direitinho, mas se quiser já ir ajudando, é bem-vindo. Assim, se você for um fã de verdade, você não precisa de uma recompensa. Mas vai ter recompensa. Os primeiros vão ser lembrados no coração, sempre. Tem link aí no post, então bora lá? Bora lá. Bora lá. Bora lá! Fala galera, começando mais um episódio do Pod Guaraná. Hoje estamos aqui com o Pedro Cabral. E eu ia apresentar ele, mas eu acho que é melhor deixar ele se apresentar, porque é um currículo bem extenso, então vou deixar ele falar aí quem ele é. E aí galera, Lucases, né? Plural de Lucas, não sei qual é. Eu. Daniel, e o pessoal que tá ouvindo aí. Então, pessoal, eu sou técnico de computação, né? Sou formado em engenharia também de computação, mas eu sou mais voltado, a minha área é mais voltada para desenvolvimento de software mesmo, né? Desde 2017 eu trabalho como professor de robótica e programação na Manaus Tech for Kids, né? Já faço um jabá aqui. Lá a gente ensina crianças e adolescentes, né? Programação, robótica, empreendedorismo, um monte de outras coisas assim mais voltadas para tecnologia. Eu trabalhei como técnico de TI por um ano e agora eu estou trabalhando como desenvolvedor de software no Cydia, né, aqui em Manaus. E desde então eu estou procurando me especializar em algumas coisas, né? Tem muita coisa. E a primeira coisa que eu queria falar é que, por exemplo, se um cara chega, por exemplo, eu não posso falar que eu manjo de tudo. Eu não manjo nem de muita coisa. Não gosto nem de falar isso. Porque se o cara chega pra você e fala, tipo... Mano, eu manjo de tudo de computação, manjo de tudo de informática, robótica, manjo de tudo. Manjo dos computers. Mano, provavelmente esse cara tá mentindo, porque, cara, é tanta área, tanta trilha, assim, pra tu percorrer que não tem como tu falar que tu é mestre em tudo, entendeu? Então é uma área bem, bem ampla pra quem quer buscar, né, se profissionalizar e tal. Divide bastante, né? E tu falou um negócio aí de TI, a gente tava discutindo, porque tu é formado em engenharia de computação, Engenharia né? de computação. Isso. Sou técnico em informática, com ênfase em desenvolvimento de software e engenharia da computação. Mas qual que é a diferença de um cara de TI pra um cara que... Assim, é uma pergunta besta, pode ser, mas realmente a gente não sabe. Realmente a gente não sabe, né? A diferença de um cara de TI pra um cara que fez a engenharia da computação. Pois é, então, tipo assim, se a gente for pegar e dividir, né, as áreas, tem engenharia da computação, tem ciência da computação, tem sistema de informação, tem até tecnólogo também, né, tem outras coisas. Mas, de maneira geral, o cara que fez qualquer um desses cursos, né, ele pode desempenhar tranquilamente um trabalho como suporte de TI, por exemplo. Claro que cada curso tem a sua ênfase, né? Engenharia da computação é mais voltada para projetos e tal. Tem uma parte que puxa ali da elétrica também, né? Então, provavelmente, no curso o cara vai trabalhar com circuitos, vai trabalhar com a parte mais de hardware mesmo, né? Além do software. Só que, por exemplo, se o cara quiser, tipo, não gosta de trabalhar com circuito, não quer mexer com placa, com eletrônica, não quer mexer com isso.
Então, o curso ideal para ele seria ou ciência da computação ou engenharia de software também, que ultimamente está disparado, né? Tem muita vaga de engenharia de software porque o mercado está muito aquecido, né? Então, qualquer uma dessas áreas que a pessoa for cursar, né, ela pode desempenhar o papel de um técnico de TI, por exemplo, né, um suporte de TI. Claro que tem Caramba. outras especializações que o cara pode fazer, né? Todos esses mexem com programação? Cara, de maneira geral, sim, né? Claro que, por exemplo, o cara que faz engenharia de software, ele vai ver mais software do que o cara que trabalha só com engenharia de computação, né? Até porque o curso é voltado para isso. Mas o cara que faz robô. o cara que vai Ele conseguir não é fazer só robô. TI, né? O cara que faz esse robô, né? Ele não é só tipo, TI. É o cara da Pois engenharia. é, se você for, por exemplo, pegar essa parte de robótica mais industrial e tal, tem, por exemplo, engenheiro mecânico, ele trabalharia nas partes das peças, né, a parte mecânica do robô mesmo. Né? Um engenheiro elétrico com ênfase em eletrônica trabalharia na parte da eletrônica do robô. E o engenheiro da computação trabalharia na parte da programação desse robô. Mas, por exemplo, lá na escola, a gente ensina tudo isso, né, de uma forma bem mais lúdica, né, mais prática e didática, usando o Arduino, por exemplo, né, que é uma plaquinha de prototipagem, que é o hardware, né? E aí você conecta os fiozinhos lá, liga um LED, liga um resistor, liga um motor. E aí com isso o pessoal vai aprendendo como é que funciona, claro, de uma maneira bem minimalista, mas eles já estão programando, já estão mexendo com eletrônica, entendem o que é tipo, positivo, negativo, analógico, digital. E, cara, tipo, eu não tinha essas visões quando eu era criança, cara. Quantos anos as crianças aí? Cara, a gente trabalha com crianças na faixa de 6 anos Porra! até 16, por aí, 16, 17 anos. Eu gostaria de ter tido isso aí na minha infância. Eu gostaria. Pois é, tipo, eu, por exemplo, eu comecei a programar. Na verdade, eu não gosto de falar que eu comecei a programar porque eu não programava, né? Eu via vídeo do cara fazendo código, e aí eu ia lá no Eclipse e fazia a mesma coisa que o cara tava fazendo, mudava um negocinho aqui, um negocinho ali, e aí eu achava que eu tava programando já. E na verdade né? Posso entrar numa polêmica? Pode. deve entrar numa polêmica dela. HTML e CSS, até mesmo o JavaScript, tu acha que é programação? Cara, Caraca, que foi tão profundo o negócio, achei que ia ser um negócio tão banal. O cara já veio específico, mano. É porque eu uma já vi vez muita treta desse nível. eu tava dando aula, né, sobre programação web, e aí eu falei bagunçando, né? Tipo, cara, HTML não é linguagem de programação, HTML é linguagem de marcação, é diferente. Não tem processamento e tal, é só linguagem de marcação para estruturar o código e tal. E se alguma pessoa chegar para você e falar que HTML é programação, eu tô programando HTML, dá um tapa nela. Eu falei, brincando. Caraca! Eu achei que ele polêmica mesmo, é polêmica mesmo. Eu achei que ele ia, não, veja bem. O causador do caos, né? Não, foi exatamente Tá- isso que eu já tá escutei. É linguagem de marcação. Aí depois eu falei, não, pessoal, brincadeira. Você ensina pra pessoa, né, que não é linguagem de Você marcação. falou seu que burro? É linguagem de programação, é linguagem de marcação. Faltou essa parte de ensinar que era brincadeira pra mim. Porque só falaram que... Só que essa parte de ensinar, criança só leva tudo pro lado mal, né? Eu falei a brincadeira e quando eu expliquei o jeito que era pra fazer, né, ensinar, chegou um aluno atrasado, né? Aí ele viu a gente programando. Opa, programando não, né? Ele viu a gente Olha aí. mexendo lá no HTML, ele olhou, olha pessoal, a gente tá programando em HTML. Cara, esse moleque levou um tapa. Eu falei, não. Cara. Era brincadeira, pô. Aí a gente Não era foi literal. explicar pra ele. Mas então, Caraca. tipo, HTML é linguagem de marcação mesmo, né? Então, como não tem essa parte de processamento de dados, HTML e CSS, né? O HTML é pra estrutura e o CSS é pro estilo da página, né? Da cor, da design mesmo. É, Eu tenho, até aí eu eu sei sei mexer. que eu tenho trauma nisso. Eu acho que o Ramos deve entender, porque a gente fez um curso de design geralzão quando a gente era moleque, Computação, né, gráfico. computação gráfica no geral, e tinha um lá que era pra usar o Dreamweaver, um dos módulos. E esse era pra trabalhar com HTML, né? Nossa, Dreamweaver é massa. Eu particularmente não gosto muito do Dreamweaver, mas é porque eu lembro... O Dani acaba de perceber que ele é o errado, porque se o especialista tá falando não, que é massa. Não, assim, é porque é um bagulho porque- que eu gostava, entendeu? É porque eu, como designer, já naquela época eu já entendia que eu era um cara mais visual. Eu não conseguia fazer o negócio no código lá pra depois ver ele aparecer, entendeu? Aí Isso me pega eu também. lembro que eu ficava com raiva porque eu
me questionava, cara, não tem uma maneira de fazer, tipo, ao contrário? Tipo, eu faço e aparece o código depois? Porque hoje em dia já tem isso, né? Mas naquela época que eu me lembro não existia. Só o basicão, né? Mas o Dreamweavers era um negócio mais específico, né? Pra fazer. Mas eu acho que até hoje em dia isso deve dar uns códigos meio Sim. quebrados, né? Que tu não tem tanto controle. Eu acho que realmente deve dar, mas eu lembro que eu ficava com raiva que a gente até quase reprovou nisso. Tu lembra que a gente não ia pras aulas? A gente ignorava, porque, tipo, mano, a gente tava lá, queria fazer design, né? Aí tinha o cara lá com um código pra gente. Eu falei, ei, isso aí não é coisa de design. Que é isso? Que absurdo esse, professor. Mas pode falar, Lu. Não, é que eu ia pedir uma explicação pra galera que não tá ligada na linguagem propriamente dita enfim, da programação e desse mundo todo. O que é, qual o papel do código, o que é o código, qual a função do código, enfim. De maneira geral, assim? De maneira geral. O código, essa parte mais de software, ele vai fazer justamente o processamento de dados, né? Então, quando você tem um usuário que tá com preguiça de fazer alguma coisa, você faz um sistema para ele, né? Você faz um código, e aí esse usuário vai fornecer uma entrada, né? Uma entrada de dados, e aí, por trás desse código vai rolar esse processamento de dados e tal, tudo que você especificou e tudo que o usuário quer, e daí você vai dar uma saída para esse usuário, né? Mostrar uma saída que é provavelmente o que o usuário quer. Então, tipo assim, quando você vai desenvolver um projeto de software, né? Você tem que se reunir com o cliente, por exemplo, fazer levantamento de requisitos, né? Que é justamente você ver o que o usuário vai querer, o que ele não vai querer, como que ele vai querer aquele produto dele, né? Como que ele vai querer o software. Ver como que você vai desenvolver isso, né? A metodologia que você vai usar, documentar isso, né? Tem a metodologia de desenvolvimento ainda, que entra aquelas metodologias ágeis, né? Que não é só usado na parte de software, mas que é bastante usado em outros lugares também, né? Que é aquele Scrum, Kanban e tal. E aí você vai testar, homologar, todas essas paradas, e aí depois você vai fazer manutenção pro cliente, né? Então, de maneira geral, o código ele serve para isso, né? Para agilizar algumas tarefas, para fazer esse processamento de dados para o usuário, né? Basicamente, o código ele serve para isso. A gente tem preguiça de fazer as coisas e manda o computador fazer. Tá, essa parte do código eu consigo entender. Tipo, tu fazer um código e o computador executar aquela função dentro do próprio computador. Mas tem uma coisa que me buga muito, mano, que é o cara faz um código e, sei lá, um robô se mexe com aquele código. Tipo, pra mim não faz sentido um comando fazer algo se mexer. E aí eu fico tipo, ué, como assim? É mágica. Pois Só pode ser isso. Tipo assim, quando você tá programando, né, independente da linguagem de programação, você tá digitando um comando ali, né? Você não tá indo lá no robozinho e ligando um fio no outro pra fazer aquilo acontecer, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo mais prático aqui, né? Que é, por exemplo, o Arduino. Eu tenho um robozinho com Arduino, por exemplo, né? Com um motorzinho dele e tal, alguns sensores, tudo conectado, funcionando beleza. Eu conecto esse robô no computador, como que eu vou fazer essa conexão, né? O Arduino, ele tem um microcontrolador dentro dele, que é onde você vai programar. Então, aquele microcontrolador ele é responsável, como o próprio nome diz, por controlar todas as portas de entrada e saída que aquela plaquinha tem. Então, o que é a entrada, né? Por exemplo, um sensor de luz, né? Entrada. Um sensor de ultrassônico, né, para medir distância, isso também é entrada. Então qualquer coisa que você está fornecendo dados para aquele microcontrolador é entrada, e o que você está colocando para fora, entre aspas, né, é a saída. Então uma luz, né, um motor girando, uma telinha que está escrito o nome que você colocou lá, isso é a saída. E aí quando você programa, você basicamente está, depois que compilar o código e enviar para esse microcontrolador, né, esse microcontrolador vai executar aquilo. E dependendo de como você programou aquele microcontrolador, ele vai executar as tarefas de acordo com o que está lá, né? Um algoritmo que ele segue, e esse algoritmo é como se fosse uma receita de bolo, né? É um passo a passo que você tem lá, e se acontecer isso, faça isso, entendeu? Se eu quiser que o meu robô desvie de um obstáculo, é só eu colocar lá no código. Se o sensor detectar uma distância de, sei lá, 5 centímetros, por exemplo, ele vira para a direita, faz a curva e segue a vida dele normal. É através desse microcontrolador que um robô, por exemplo, ele consegue transformar esses comandos, né, no código e um movimento no motor,
numa engrenagem, enfim. Então, assim, na minha capacidade extremamente leiga de entender, quando tu tá colocando, tipo, as entradas no Arduino, tu tá, tipo, colocando, ó, se acontecer tal coisa, faça isso. Se acontecer tal coisa, faça isso. Se acontecer tal coisa, faça isso. É isso? Isso. É, Quando isso você tá aí, entendi. programando... Ficou bonito. Por exemplo, quando você tá programando o Arduino com a linguagem padrão dele, né, que é tipo C, Aham. você escreve tudo em inglês ali, né? Claro que tem a sintaxe do código, você tem que botar uma chave, se você esquecer um ponto e vírgula, dá pau lá no código na hora de compilar. Mas se você entender, né, o básico da linguagem, tiver a lógica de programação, que pra falar a verdade não é tão difícil assim, né, de pegar, você consegue ler o código como se você estivesse lendo uma receita de bolo mesmo. Eu tenho um exemplo pessoal de ter que aprender programação, aprender entre aspas, né? Porque eu tenho uma impressora 3D. E ela não é só tu apertar um botão. Eu sabia que... Não, porque é uma batalha, gente, pra fazer o negócio funcionar, que ela dá pau. Ela não é, tipo, perfeitinha. Não é sei lá, não é da Apple a impressora, sabe? Eu peguei ela, aí se descalibrar um negócio, eu tenho que entrar no negócio dela e mexer no código. E eu tive que aprender o código dela. E o código dela eu nunca ouvi falar na minha vida, que é G-Code o nome. Que trabalha com coordenadas cartesianas. E é basicamente isso que ele falou. Tipo, lá, se tu quiser fazer que a impressora se mexa, tu fala lá, esse ponto aqui é o ponto 0. Se tu quiser que ela vá para o ponto tal, o motor vai girar tantos pontos. E chega no ponto que tu quer. E é basicamente isso para o eixo X, Y e Z da impressora. Aí eu fui obrigado a aprender a mexer nisso, porque a minha impressora deu pau. E agora eu manjo levemente de programação nesse caso, né? Nesse quesito. Aprender querendo ou não, né? Eu fui obrigado. Caralho, depois você me fala essa marca que não tem suporte técnico. Não, man, tu não então. tá entendendo que essas impressoras é tudo chinesa, pô. E elas são feitas, tipo... O manual vem em chinês e o suporte é quase nulo, né? Tipo, se eu quiser comprar uma impressora barata, eu não vai ter suporte. Então, eu não comprei uma impressora cara. Caralho. Então eu tive que me virar. O Dani mandando e-mail pro escravo chinês que... É a impressora da Shopee. O pior que a marca, ela é boa, só que continua sendo uma impressora chinesa, entendeu? Eles não vão me ajudar muito. E ainda tem que, tipo, se eu quiser fazer um upgrade nela, não é oficial da impressora, entendeu? Então eu tenho que me virar pra fazer funcionar. Mas é legal, eu tô gostando. A gente tem lá na escola uma Ender, né? Que é impressora 3D também. Cara, eu já me estressei demais com que já... Pô, vou mudar de lugar. Mudou de lugar, mano. Mexeu um pouquinho ali, descalibrou. Esse negócio de nivelar a mesa é muito chato, mano. Meu sonho é ter um negócio que ele faz automático pra ti, sabe? Só que... eu tenho preguiça de fazer. Um robô pra calibrar o robô, né? Olha aí. É porque tem um sensor de calibrar que tu pode comprar e colocar, só que tu tem que programar pra fazer funcionar na tua impressora. Porque em vez de tu ter que calibrar a mesa, ele calcula pra ti. Ele vai pegar vários pontos e falar, olha, essa aqui tá torta desse jeito. Aí ele finge que não tá torta. Aí ele calcula como se estivesse reto. É muito doido. Eu não sei como funciona. Não teria capacidade mental nenhuma pra fazer isso funcionar na minha impressora. Mas enfim. Agora que o Daniel falou sobre impressora 3D, fica a pergunta aí, porque a impressora tem um braço, né, e faz os negócios lá. A gente Tem pode braço? considerar a impressora... Tem o braço da injeção, né? Braço, tá bom. Só uma palavra, uma descrição muito interessante sua, mas pode continuar. É um braço, porque muitos robôs têm um braço que não parece um braço, mas é um braço pra aquela máquina. O seu conceito de Eita. braço... O cara não Siga sei, a sua pode ideia, continuar, Dan. cara, Siga a sua deixa ideia, eu fazer a Ramos, siga a sua pergunta, ideia. mano. Olha, a minha questão é, a impressora 3D é um robô ou é uma máquina? Ou uma máquina é um robô é uma máquina? O que define um robô e diferencia ele de uma máquina qualquer? Boa, essa é boa. Tá aí. Pois é. Tipo, na primeira aula que o pessoal tem, a gente mostra pra eles, né? A definição de um robô. E aí faz umas perguntas. Na primeira aula, a gente tá ruim mesmo, cara. Os caras de 6 anos lá sabem que é robô. Então a gente fala, o que é um robô? Aí as crianças falam, né? Uma máquina, né? É um bicho com um braço, garra, que atira laser. Sei lá, as crianças têm imaginação fértil, né? Mas a definição que a gente dá pra elas é que um robô ela é uma máquina, né? Com componentes eletrônicos e tal, mas é uma máquina que a gente pode programar. É uma máquina programável e preparada para executar comandos e ações, etc. Aí a gente mostra, né, alguns robôs para ela. Então a gente mostra o BB-8, por exemplo. Aí é um robô, beleza. A gente mostra o Curiosity, né, o robô que tá lá em Marte. É um robô, beleza. O cachorro da pirueta. O cachorro da pirueta, a gente mostra para eles. Aí beleza, é um robô. Essa aí, né? eu não sei se a galera sacou, Essa né? é velha. Não, a galera nova não vai sacar. Quem é das antigas sabe.
Das antigas sabe que é T-1000, pô. Caraca. Ah, o T-1000 é... E aí depois a gente mostra pra elas uma máquina de lavar roupa, né? E pergunta, é um robô? Aí elas ficam se olhando assim, não é robô porque não tem roda, não é robô porque não tem braço, não é robô porque não tem isso. Aí, na verdade, essa é uma pergunta tipo, máquina de lavar roupa, né? Pior do que impressora 3D, a máquina de lavar roupa é um robô? Eu fiquei na dúvida. Porque, tipo assim, ela é uma máquina que tem componentes eletrônicos, né? programa. E, tipo, você não precisa ficar ligando o motor dela. Ela tem uma programação lá e ela faz as coisas sozinha, né? Só precisa tirar só precisa depois. do input, né? Do Ah. input lá, ela faz as coisas. É, exatamente. Então, tipo, é um robô? Eu acho que é um robô. Pra mim é um Ah. robô, né? Eu considero um robô. O Ramos ia falar que não considera. Tem gente que não considera, tem gente que acha que não é, mas, É. enfim, vai de cada um. né? Não tem uma definição. Então, por exemplo, a impressora 3D tem um nome específico para esse tipo de robô que tem esse motor que anda em vários eixos. Se eu não me engano, é robô cartesiano. Meu professor de robótica que me perdoe se eu estiver errado. Não, eu acho que é isso mesmo. Mas eu acho que é isso mesmo, robô cartesiano, se eu não me engano, que faz qualquer robô que tem esse movimento XYZ, né? Classificado como robô cartesiano. Tem vários tipos, né? Que eu não vou lembrar o nome agora, mas tem. Tem um robô veicular e tal, que tem rodinha. Esse é tem legal. um robô com perna. Esse é perigoso. Esse é perigoso. Cara, nessa área de robô com rodinha, tem um robô aspirador de pó, né? Que pra mim é uma grande incógnita. Afinal de sim. contas, o robô aspirador de pó, ele é basicamente aquilo que tu falou, tipo, caso você vê, sei lá, tá andando reto, bateu em alguma coisa e tu dá uma ré aí de 3 centímetros e vai pra esquerda, vai pra direita. É basicamente isso? Pois é, depende do modelo, né, da fabricante e tal. Porque tem robô, por exemplo, que faz robô aspirador de pó que faz até mapeamento do ambiente. Isso aí é perigoso, isso aí é perigoso. aspirando, né? Tá É, louco, isso aí velho. me parece um pouco perigoso. Aí já Mas se tu pensar, mas, faz enfim, ele sentido, faz né? mapeamento Porque pra ele- aprende a tua casa. Sim. Ele sabe... Mas eu não quero que ele saiba onde eu durmo. Eu só não quero que ele saiba onde eu durmo. Esse é o problema, ele já sabe. Mano, o pior é que é o meu sonho ter um desses robôs, mano. Tu é doido, eu devo varrer a casa. Aí Não, eu também, como um mas- adulto, falei, vou comprar um aspirador. Eu comprei um aspirador. E agora eu odeio aspirar a casa, porque ainda é trabalho manual. Sim, sempre muda o problema. O meu mas- sonho desses robôs é um que ele vem até com uma coisa que tu consegue tirar a parte de só pra pó e ele vai passar pano. Além de passar pano, Que? ele tem uma basezinha que ele fica programado. Tipo, tal horário ele sai da basezinha sozinho, Eu já faz vi, todo mano. o caminho Eu já dele vi. e volta pra base dele sozinho pra recarregar. Esse eu quero. Não tinha um desses lá na casa do tu lembra? Não com a base. Tinha não, base, mas tinha era, base. tinha uma Eu lembro basezinha, que a primeira vez realmente, que mas eu era vi mais um desse, menorzinha. tipo, esse amigo nosso, foi a primeira vez que eu vi um robô aspirador. Aí eu entrei na casa, aí o robô tava na basezinha de carregar, né? Aí eu tava lá, conversei com ele na entrada, aí do nada o robô saiu e começou a limpar. Eu falei, que porra é essa, mano? O negócio tá dando sozinho ali. Aí ele, não, pô, sempre que descarrega ele volta pra base. Aí eu falei, caralho, mano, que porra é essa? Que loucura é essa? Esse era aqui 2012, Caralho, 2013? mano. Era já... E lá também tem um negócio de ração que meio que é programado a ração pra cair no tempo certo, tal, pro cachorrinho. É tipo Não, uma não, caixinha não, que não. fica em Louco. cima do potezinho de ração, aí tu coloca a ração em É, cima ele e ela solta. abre quando em horários que tu predefine. Mas vou te falar que de tudo isso, o que mais me impressionou foi as portas de cada quarto deles tem uma entradinha pro cachorro. Eu achei isso muito da hora. Sabe aquelas portinhas de cachorro que tu Aham, enfia? sim, Vamos explanar aqui a Nossa, casa é. do cara, porque o cara é rico. É, né? A gente tá descrevendo a casa toda. É, Não, eu mas gosto da casa essas, dele e a essas gente portinhas de escreve. cachorro, tu não vê em Manaus, mano. O cachorro quer entrar, ele arranha a tua É. porta, tu abre, mano. Pô, tu não... Uma portinha pra É, cachorro. é verdade. Foi o É, único lugar em Manaus que eu vi isso, mano. É, realmente. Enfim. É porque geralmente. Eu ia entrar muito em detalhes, mas deixa. Vamos seguir. É o robô mapeando a casa e vocês dando mais detalhes, né? É, pô. Depois a gente quer culpar os robôs. Não, a Alexa tá escutando o Ramos aí, né? Eu botei ela no mudo aqui pra não. Ah, tu acredita que o mundo dela funciona, né? Fica aí realmente o questionamento. Ah, mas tem robô aspirador desses aí que tem até câmera, né? Pra detectar melhor as coisas. Ah, pra detectar Mano. melhor as coisas aí. Essa é uma desculpa fodida, nossa. Mandar lá pra China. Conectando aqui o território americano pra você. Sabe o que isso me lembra? Você teve um episódio de Black Mirror que fez a galera botar o adesivo na frente da câmerazinha do Nossa, notebook. sim. Ah, mas eu já botava muito antes. Não, Mas, mano, quem não eu já botava, botava eu acho que é uma pessoa burra. Ah, não, quem não bota. Não, mas. Não, Não, mas pior Eu que boto tem. desde a época do Mark Zuckerberg lá, que ele botou também. Não, peraí. A câmera é feita pra ficar livre. O que eu fico. Ih, o preocupado- O Ramos não coloca.
É o seguinte, Pedro, é realmente possível alguém, tipo, entrar na câmera de algum notebook, computador de outra pessoa? Cara, eu não vou dizer que não é, porque não. assim, tem uma máxima que onde tem dado passando, dado trafegando, esse dado pode ser interceptado, né? Então, eu já vi um caso, né, que o pessoal fazia, que tipo assim, perto de um hotel, uma pessoa ficava com um carro parado, né, perto de um hotel. E aí esse cara olhava o nome do hotel, ligava um roteador Wi-Fi com o mesmo nome do hotel, tipo, hotel e tal, Wi-Fi free. Esse é meu maior medo, mano. Nossa. Pô, acabei Senhora. de me sentir mal E porque aí? eu loguei Conectou Um embaixo. dia desse eu tive que ir num local e tava lá, hotspot, é o nome do lugar. Eu, vou usar. Eu usei e não pediu senha. Eu falei, estranho, não pediu senha. É, meu amigo. Assim é teus dados bancários. E aí, pois é, e aí o cara quando se conectava no Wi-Fi, né, o cliente do hotel, e aí, beleza, pegou, funcionou, não pediu senha, beleza, vou usar ali. E aí, mano, estando na rede dele, né, ele pode Caiu na rede é pode peixe. fazer várias coisas. Eu não manjo tanto, assim, de segurança, de dados, essas coisas, mas Aham. tem essa máxima, né, que onde tem dado passando, mano, tem gente querendo pegar, então... Recentemente, pô, vocês não viram que teve um software malicioso que foi comprado por países lá da Europa, o Pegasus, que eles estavam usando pra espionar políticos e jornalistas no mundo todo? Ah, tá, Aí eu vi o essa software parada. basicamente era um link malicioso que o cara clicava, aí ele fazia o vírus entrar, né? Aí ele conseguia ligar a tua câmera e o microfone do teu celular. Que? Aí eles estavam basicamente espionando e vendo essas pessoas. Convenhamos que o microfone do celular... Tá sempre ligado. Já escuta a gente Isso. 24 Não, horas. não, mano. não. Siri, mano, Facebook, tu fala É, qualquer coisa. todos os... Mano, tipo, é. isso é batata, mano. Eu vou falar agora. Queria uma bola de batata, basquete, mano. né? Nossa, cara, 1991, né? Caralho, é batata. No episódio futurista desse, a gente falou Cara, isso. antigamente era mais discreto, né? Tipo, você falava e depois de demorava. Sim, Não, sim, agora agora você eles nem fala, respondem você olha e já tá mas aparecendo pô, no a anúncio gente lá. também no Brasil aqui usa o WhatsApp é do Facebook, mano. Tenho certeza que eles estão lendo as nossas mensagens. Um dia desse eu falei de Ah, peça certeza. de bicicleta e no mesmo dia apareceu pra mim link de peça de bicicleta. Fiquei, mano, que coincidência, né? Putz. E o pior, É. aparece em tudo. É Instagram, é Facebook, é ad em site totalmente aleatório. Ah, mas eu já aceitei. parece em todo O lugar, Google né? tem a minha vida, eu já sei. Já aceitei. Não. A minha vida é dele. Aceitou o termo e condição, já era. É, eu não leio o termo de condição. Isso aí é importante. Ué, mas tem um que é muito burro, mano. Faz isso muito mal. Qual que é o nome? É o Wish? O Wish, mano, tipo, tendo acesso a tudo isso, e mesmo assim ele manda umas coisas nada a ver pra não, ti no véi. Facebook, mano. Nem me falha. Não, mano, a maioria das coisas é uma parada Tu pornográfica. sabe que é de acordo com as tuas pesquisas, né, Que Ramos? isso? Não é Eu nem ia falar que é o fudendo. algoritmo, né? Que Não é nem tá- O Ramos fudendo, chega aqui, mano. olha, Eu vou olha o cara. defender o Lucas porque aparece um negócio muito bizarro pra mim também. É. Calcinha com uma trombinha de Pra elefante. mim não apareceu nada não, gente. Não sei você. Caralho. O Dani tá fechando uma parceria com o cara. O Wish já sabe que ele tem tudo isso, tu nem precisa recomendar. E Pedro, sobre o Boston Dynamics que tu citou e tal, que tava falando com os teus alunos, né? Um dia desses. Uhum. Afinal de contas, eles vão matar a gente? Aquela pergunta bem... Boa pergunta. Então, os robôs da Boston Dynamics são feitos lá nos Estados Unidos, né? Tipo assim, descaradamente o uso deles é militar, né? Tipo, tanto que boa parte dos projetos da Boston foram patrocinados pela DARPA, né? Que é, sei lá, uma agência lá dos Estados Unidos que cuida justamente desse lance de defesa e tal, Caralho. de segurança nacional. Defesa, Então é isso aí. um bagulho É militar ataque. mesmo, né? Não necessariamente porque é militar, os caras vão mandar uns robôs na guerra e tal, mas Aham. em missão de resgate, por exemplo, pode ser É, eu sei que utilizado, aquele né? que parece um cachorrinho, ele é usado pra... Ele já é usado até Transporte, né? como... De carga. Não, cara. Ele, É, ele é usado pra resgate de incêndios e tal. Já foi comprado por vários países e eles usam nessas... Moleque, mas eu vou te falar um negócio. Se eu tô num incêndio, eu vejo uma porra daquela arrombando uma porta na base do coice. Moleque, eu corro em direção ao fogo, tá ligado? Não, pô, mas é Eu pulo numa é o janela, mano. cachorrinho, pô, é o pequenininho.
Justamente, pô. Tu nunca assistiu Black Mirror, pô? Eu confesso que eu já vi poucos episódios de Black Mirror. Mas mesmo assim. Porra. Vocês falaram do aspirador de pó, eu lembrei de Black Mirror, eu lembrei de uma série que tem na Netflix que é o Love, Death and Robots. Que é... Ah, sei o episódio da nova muito temporada, né? massa. Eu não Isso, assisti a nova Ah, eu ainda temporada. não vi a nova Muito também. foda. que é justamente sobre um robô aspirador de pó que, como ele tem lá no episódio, tudo é automatizado, né? O robô tem acesso a tudo, então ele tranca as portas da casa, tranca a janela e mete o louco lá. Então, Bom saber disso, cara. Informação relevante. Cara, tem as leis da robótica, né? Que o Isaac Asimov propôs lá no livro dele, no Eu, Robô, que a gente passa também lá nas nossas aulas. Só que assim, as leis da robótica, não sei se vocês já ouviram falar. não. Eu já ouvi, mas- Quer dizer, eu já ouvi mas- falar por Mas cima. pode citar aí pra galera que tá ouvindo. brevemente. Beleza, então vou tentar lembrar aqui que é a primeira lei, né? Ela diz que um robô, ele tem que seguir, não pode ferir um humano, Não, né? Ele não pera, pode ferir pera. um humano, ou Pera aí. por inação. Oi. Isso é uma lei que o robô tem que seguir. Isso, são leis que foram propostas pra convivência de robôs e humanos, né? Ah, mas Tipo aí tu assim, tá confiando muito no robô, cara. Isso Pois não é. Mas Não, tu Fala tá isso pro confiando Ultron pra muito ver no o que ele acha. programador do robô. Aí que tá. Pois é. Tipo assim, no livro dele, né, no Eu, Robô, que inclusive ele preveu várias coisas, né, o Isaac Asimov, várias Meu coisas. Ele escreveu esse livro em 1970, por aí, né, na Caralho. década de 70, se eu não me engano. E aí, muitas das coisas ele previu e previu certo, né, tipo a internet, por exemplo. Em um dos livros dele, ele fala que no futuro o pessoal vai conseguir se conectar numa máquina e tirar qualquer dúvida que tiverem, porque eles vão ter acesso a uma biblioteca gigante e tal. Tipo, a gente tem isso, né? Então, o cara era foda. Mas, tipo assim, hoje em dia essas leis da robótica não são tão aplicadas, né, na prática. Né? Mas por estudiosos da área, Fudeu. né? Até porque, no momento, os robôs não apresentam perigo pra gente. Ah, vai nessa. Mas enfim, tipo, a primeira lei é que um robô ele não pode ferir um humano. Aham. Mas e se for um robô policial? Ele vai ter que ferir alguém em algum momento. Pois é, aí já entra em uma controvérsia, né? Porque tem aquele lance também da decisão que o robô vai tomar e tal. Uhum. Então, é muito... Tem até lance de ética envolvido no meio, né? É Tem aquele dilema do carro autônomo, né? eu tava pensando Que, por nisso, exemplo, eu já ia falar disso. Tipo, um carro autônomo, por exemplo, ele, em algum momento, ele vai ter que tomar uma decisão, né? Tipo, eu tô a 90 km por hora aqui, entrou uma idosa no meio atravessou sem olhar. E aí eu vou priorizar quem? A vida do cara que tá aqui dentro, né? Do carro, que comprou o carro, e eu deixo a velhinha se ferrar, ou eu Do cara que tento tá salvar a velhinha e jogo o carro pro lado pra... Entendeu? Tem várias coisas aí no meio. Então, tá aqui, ó, as leis da robótica. Só pra finalizar essa parte, né? Um robô, ele não pode ferir um humano ou permitir que um humano sofra algum mal. Ele não pode desobedecer uma ordem de um humano, exceto que essa ordem quebre a primeira lei. Ah, Né? E a terceira é que um robô ele tem que proteger a sua própria existência, contanto que isso não entre em conflito com a primeira e com a segunda lei. Ainda tem mais uma outra, que é a Lei Zero, que ela fica em cima de todas, que ele criou depois, que é que o robô ele tem que proteger a humanidade, né? Então, mas aí, cara, fazer eles seguirem isso que é o rolê, Tu vê né? aí que a impressora falha na primeira, porque toda impressora faz mal aos humanos. Alguma hora na vida. O coração. É, mano, estresse. puta que pariu. Lá no trabalho, todo Estresse dia é- eu brigo com a impressora. Mas tem até aquele filme que é Eu, Robô também, o nome, que é com o Will Smith, que não é meio que Isso. esse dilema aí de que o Ah, robô matou um cara e tal. É baseado no livro do cara, né? Ou esse Mas é outro? o livro é É, aquela baseado. ficção? Não, acho que não, né? É? Agora não. Cara, pra falar a verdade, eu nunca assisti esse filme. Nossa, mano. Cara, Como assim? É um pecado, não, né, eu mas- acho que não é, porque o filme é bem genericão, assim, é uma parada bem tipo plot, sabe, Não, blockbuster, mas assim. não, Então eu acho que não é o livro. Não, mas é baseado no livro. Eu tenho certeza disso. Ah, tá. Deve ser baseado nas regras, né? Não, Porque tipo, é baseado na história do livro. na história Sim, do é, livro? é. Só que eles pegaram e fizeram um robô mais atualzão, né? Ah, tá. É, porque eu lembro que era uma parada bem viajada, assim. mas é legal. No futuro. Não, é legal. É legal. Tipo, o roteiro, o problema principal é que o robô meio que matou alguém. E aí fica naquela, pô, como é que ele quebrou a lei e tal. E aí o filme vai desenrolando. Mas enfim, é um bom filme aí pra entrar nessa Tem vibe. eu até acho. aquela cena que. Pô, não posso falar, porque o cara não viu agora, então vai ser spoiler. Não, pode falar porra, isso. um Que spoiler Não, mas de esse filme é muito filme. antigo. É porque o Will Smith chega pra lá e fala:
você acha que você é melhor que um humano? Os humanos conseguem pitar, os humanos conseguem fazer músicas. Aí o robô olha pra ele e Caralho, tu fala. lembra de tudo Aí o isso? robô olha pra ele e fala. Você consegue fazer isso? Aí o Will Smith fica calado, porque ele não sabe fazer. O que ele faz? Eu nem- O Will Smith é policial, né? Ele é nesse policial no né? filme. Policial. Aí, tipo, porque o Will Smith tá falando, não, você não é melhor que um humano. Um humano, ele consegue pintar quadros maravilhosos, consegue criar músicas. Aí ele olha pro Will Smith e fala, você consegue fazer essas coisas? E ele não consegue, aí ele fica Hoje em calado. dia. Não, mas o que o robô e hoje em mostra dia os aqui? robôs conseguem, O né? robô mostra que, tipo, o Exatamente. ponto dele é inútil, porra, porque ele não consegue fazer as coisas que ele tá falando. Não, mas eu queria saber o que o robô fez. Ah, o plot. O robô plot é supostamente que, matou é porque, alguém, né? tipo, é Não. um... Tu não entendeu a pergunta. Não, vai. Ele falou assim. Porra, caralho. Ele falou assim, o robô falou, você consegue fazer essas coisas? Que coisas ele tava se Se referindo a pintar quadro pra comprar música, que nem que ele tá falando. Não, pô, É, o pô. robô, tô falando do robô. Mano, Caralho, que não. o cara não consegue fazer a pergunta. Pera lá, O que vamos lá. tu quer saber, cara? Vamos iniciar a pergunta. O Ah. Will Smith falou, você não consegue pintar, não consegue cantar, fazer Isso. música e tal. Sim. Aí o robô perguntou, e você? Você consegue fazer essas coisas? Ele tá se referindo, tipo, ele perguntou se o Will Smith consegue fazer tudo isso que ele falou, Isso. ou ele mostrou alguma coisa pro Will Smith. Não. Ele tá... Não. Caraca, uma interpretação de texto tá horrível, hein? Não, Meu Deus do céu. Texto? Ué, que texto? É um texto, eu te falei um texto, não. Que porra de Eu texto? te ditei, pô, o negócio. Enfim. Não, Ramos, o robô não tirou nada do cu e mostrou pra ele, pô. Não, Só porque uma- pensa assim, o robô, mano, tinha muita coisa mais foda pra mostrar do que pintar um quadro, cantar uma música. Ele podia simplesmente transformar a porra da mão dele em uma arma. Aí sim eu ficava, eu não consigo fazer Não, isso. não, Você ganhou no mas- argumento. Esse robô não conseguia. Os Não, robôs ele lá não consegue conseguiam, sim, pô, no filme... Transformar a mão Não, numa arma. a mão na arma não. Mas no filme ele faz um desenho até que... Não, tá, tudo bem. Mas Enfim, caraca, eu não sei porque eu tenho muita memória desse filme, eu gosto desse filme. Pois é, isso que eu ia falar. Esse filme não é tão bom pra tu lembrar, tipo, uma fala Não, inteira. a fala eu não falei perfeito, mas essa é a ideia. Ah, tá. Tá bom, Enfim. eu aceitar isso. Mudar de assunto. Porque ele falou sobre a questão do carro automático. E eu tô muito ligado nesse lance de carros elétricos e eu, de vez em quando, eu fico vendo vídeo sobre isso, né? Aí, o ponto que ele falou sobre quem ele protege, né? Eu vi um cara falando nesse sentido, só que era um pouquinho diferente. Ele falou, tipo, uma velha atravessa a rua e uma criança atravessa a rua atrás dela. Os dois não viram o carro. Quem o carro automático atropela? Aí o pessoal fica falando, obviamente, tem que atropelar a velha, porque ela é mais velha. Aí, tipo, o pessoal tava usando isso como uma crítica ao carro automático. Tipo, o carro automático vai bugar, né? Ele não vai ter que... Ele vai ter que... Ninguém julgar. ele não sabe julgar. Só que aí, o pessoal esquece que se uma pessoa tivesse no lugar do carro automático, ela ia atropelar qualquer um, ela nem escolheu. Não, ela ia atropelar Aí a que pessoa tá. atravessando. Ela Se não ia- pai os dois, mano. O problema é estabelecer um critério, não é Exatamente. o fato de que alguém vai morrer, né? É, que as pessoas não querem decidir, né? As Até- pessoas não querem ter o ADCE, exatamente. É, até Tem empresa razoável, de carro né? que já decidiu, tipo assim, ó, Caralho. vou priorizar a vida do meu motorista e é isso. É, Sim, que tiver- porque esse cara vai comprar outro carro ele comigo. comprou, né? Mas assim, e se no futuro, pensando no futuro assim, bem distante, todo mundo tiver um carro automático e todos eles são meio interligados. Então, Tu tipo, acha que vai ser distante? se... É, porque todo mundo tem que ter um carro automático. Primeiro tem que todo mundo ter dinheiro pra comprar um, né? Esse é o problema, não é nem a criação deles, é tipo... Vamos criticar o governo atual, é isso mesmo. Meio que sempre vai existir pedestre, né? Não tem como... Não, mas esse não é o problema. O meu negócio é que, tipo, todos os carros estiverem conectados entre si, se para, tipo, uma velha atravessar a rua, o que o cara pode fazer é simplesmente frear de uma Pô, que forma, boa sei ideia lá, frear, que... mano. Não, é segure o cara. Só que o outro problema, além do cara sair voando, que poderia ser resolvido de alguma forma, que o cara segurando, sei lá, o carro segura de alguma forma, seria outro carro vir e dar-lhe com tudo. Mas se todos os carros estiverem conectados, outro carro pode parar e assim por diante, entendeu? Então não teria problema. Só Não, que assim- eu acho que esse ponto resolve o acidente entre carros. Agora, carro pedestre, ou o cara Não. que tá no carro vai se fuder, ou ele vai sair voando, a não, Não, ser é que tá, dá pra segurar. ele só se machuque muito e não morra. Mas de qualquer jeito, eu acho que com a automatização é mais seguro, porque, sei lá, 70% dos acidentes é erro humano. E uma máquina não tem como fazer os erros humanos. Exatamente. Tipo assim, Sim, fica sim. mais seguro? Fica. Só que, tipo assim, é até uma parada que o Daniel Kahneman, eu acho. Ele fala no Rápido e Devagar. Tipo, que o erro de um algoritmo, né, ele
amplificada, né, do ponto de visibilidade em relação ao erro de um humano. Porque, por exemplo, quantos acidentes por erro humano não acontecem todo dia aí? Mas, por exemplo, teve aquele acidente que envolvendo um Tesla, né, que foi um erro humano, mas por ter um carro autônomo envolvido no meio, tipo, virou notícia e todo mundo começou a falar mal e teve pessoas que criticaram o carro autônomo falando que não era seguro e tal, que era uma tecnologia de maluco, né? Então, quando você tem, por exemplo, um robô médico, né, um robozinho que vai lá e faz uma cirurgia. Quantos médicos erram cirurgia, né? Eu não tenho esses dados pra falar aqui, mas eu sei que são vários, né? Que Sim. porque pode acontecer, né? É humano, sei lá, enfim, pode acontecer N coisas. O médico pode errar numa cirurgia, né? Mas quando um robô que faz cirurgia, né? Um robô cirurgião erra, aquela notícia, né? Ela se espalha muito mais fácil. Então a visão, né? A reputação de um robô, ela acaba sendo prejudicada mais do que a de um humano, por exemplo. Né? É o ego humano. Mas... Aí a gente chega àquele ditado não, mas aquela conclusão de que nós somos o mal do mundo, né? É melhor as máquinas exterminarem a gente mesmo e tudo certo do que... O Ultron tava certo. o Ultron tava certo, mano. Mas tem outra solução aí pro negócio dos carros, só pra... Meu Deus. Vamos é melhor do que os robôs, vai. É que a ideia do Elon Musk é colocar os carros no subterrâneo, né? Aí não teria pedestre, tá aí, resolvido. E você mas tem um isso não é uma ponto. ideia dele pra um ponto específico da cidade ou ele quer no Não, país todo? eu acho que ele quer botar isso onde ele puder Que botar isso. essa ideia pra ele foi pra parar com o trânsito, na real, né? Pra não ter... Mas resolve outros problemas Sim, também. sim. Mano, eu queria muito carro elétrico, tá doido. Seria Fiquei bacana. triste agora, desnecessário. Porque o carro autônomo, ele tem níveis, né? Ele tem o 0, que é tipo um carro normal, né? Que não é autônomo. Aí tem nível 1, que é tipo... Já tem algumas coisas automatizadas, né? Tipo freio, por exemplo. Enfim. O nível que a gente tá hoje tá entre o 2 e o 3. Ele vai até o 6, se eu não me engano. Então, Caralho. a gente tem muito chão ainda pra trabalhar com esse carro autônomo e tal. É uma parada muito bacana. Um assunto bem interessante de trabalhar, justamente porque resolve muitos problemas de hoje em dia, né? Que é essa questão de trânsito. Sim, eu sei que no Brasil, né, até agora não vai funcionar, porque eu sei que o nível 1 parece que ele freia e ele fica na faixa. Só que pra isso tem que ter uma faixa bem desenhada. Meu amigo, aí a gente entra naquele quesito da humanidade, que na verdade é ela que atrapalha tudo. Então acho que aqui em Aqui Manaus... na Torquato nem tem faixa ainda. Na Torquato esse carro autônomo já tá fudido. Não, coitado, esse aí, ele ia Não. bugar, né? Nem sair do lugar. Tem até um mano aí que tá bugando na faixa, não entende que a porra da faixa não existe, mas ainda tem que seguir a merda da fila, mano. Cara, eu fui atravessar no shopping ali, eu vi o carro vindo, né? Só que eu já tava atravessando na faixa e pensei, pô, ele não é doido, tá me vendo. O famoso, ele não é doido. Ele era doido e tava me vendo, mano. Só não me levou porque o meu amigo me puxou na hora, né? Caralho. Aí só o retrovisor que bateu na minha mão. Caralho. Tinha Caralho. ganhado uma indenização boa. Olha só. Cacete. Se fosse Caralho. um carro automático. Velho. Se for o carro do Mágico, Eu priorizava ele, eu ia dar no mesmo. Olha aí, rapaz. Os robôs não são tão... Não, mas se for o romantizados carro assim. automático, ele consegue ver que lá na frente tem uma faixa de pedestre, ele já fica mais Tu atento. tá assumindo que a faixa é bem desenhada, patrão. Realmente. Mas os carros autônomos só vão virar mais realidade mesmo quando o 5G fica mais difundido, né? Que aí vai ter integração vai tá deles. conectadão, né? Aí tudo você bala. foi num ponto interessante, Pedro, que inclusive era um dos tópicos aqui. 3G, 4G e 5G. O que são essas paradas? Então, tudo referente à tecnologia móvel, né? Então, tinha a primeira geração, né? O G de geração. Então a gente tinha um G, né, que era tudo analógico e tal. Como assim era analógico? Tipo... É que não era digital, né? Eles usavam... Tudo bem, eu já entendi. Eles usavam um sistema bem merda e tal. Tipo, no começo você não conseguia, tipo, falar e ouvir ao mesmo tempo, né? Que é o simplex. Então conseguia mandar e depois você escutava, entendeu? Então era um negócio bem merda. E aí quando virou digital, surgiu o 2G, né? Que aí veio o protocolo, né? O GSM, o mais utilizado. Aí veio o 3G com MTS e aí veio o 4G que trabalha com LTE, né? Até inclusive, por exemplo, lá no Cydia, eu trabalho com essa parte de IMS, que é IP Multimedia Subsystem, né? Que é tipo
para trabalhar com transporte de dados em tempo real usando tecnologia 4G, que aí é por IMS, trabalhando com IP e tal. Tanta sigla que se verdade. for falar aqui, eu vou ficar maluco. E aí tá vindo agora o 5G, né? Desde 2018 estão fazendo pesquisa e tal, e agora que está sendo mais implementado, né? Aqui no Brasil, por exemplo, não leiloaram ainda as frequências, mas daqui pro final do ano já tá... Mas o 5G, ele não dá câncer? Então, tem esse mito aí que o pessoal fala que o 5G causa câncer, né? Mas, tipo, o 5G, ele opera em umas frequências muito altas, entendeu? Então, As frequências do câncer, exatamente. Caralho. então, por exemplo, tipo, quando a gente tá usando o 5G, né, a gente está trabalhando até, inclusive, por exemplo, só para mostrar que não causa problema nenhum, a rede 2G e rede 3G, por exemplo, estão na iminência de serem desligadas nos próximos anos, justamente para abrir espaço no espectro para a utilização do 5G. Né? Então, para que essa frequência causasse algum problema, ela tinha que ser uma frequência realmente de uma radiação ionizante, que não é o caso de nenhuma dessas tecnologias. Nenhum G, nem 2G, nem até o 5G, nenhuma causa câncer. Se fosse por isso, a luz, que é uma onda eletromagnética, também causaria câncer, né? Mas ela não E causa a câncer. gente sabe que é ultravioleta. Mas e aí, tipo, qual que é a diferença grande, assim, do 5G pros outros G? Então, o que o pessoal pretende, né, pro 5G? A ideia, na teoria, é que a gente consiga fazer downloads ultra rápidos, né, e tal, que a latência, né, o ping, vai conseguir jogar LoL com 1 ms. Olha aí. Ah, não. Não. Aí o pessoal vai se fazer Esse agora. jogo aqui, ele é Acho que proibido não. nesse podcast, por favor. Eu peço respeito. E tudo isso porque você vai estar usando uma frequência mais alta, né? Então, você vai conseguir, beleza, você vai conseguir uma velocidade maior, né? Só que a distância, né, que esse sinal consegue chegar, ela vai ser menor. Ah. De novo, tudo isso que eu tô falando é na teoria, né? Então, na prática vai ser Uhum. diferente. Na teoria, era para ter uma antena em cada esquina, no mínimo, né, para conseguir ter um sinal top. Uhum. Só que a gente sabe que aqui no Brasil, por exemplo, não vai ser assim, né? Então, Mas já tem funcionamento fora, não tá? já tá sendo homologado em alguns lugares, testado em outros países. Na Europa, por exemplo, eles estão... Aquele lance que eu falei, né, de desligar o 2G ou 3G, eles estão pretendendo desligar ou um ou o outro, ou os dois, depende muito do país e das tecnologias que aquele país está usando, né? Então, tipo, na Europa, por exemplo, se eu não me engano, eles estão pretendendo desligar só o 3G e deixar o 2G funcionando, porque tem muita máquina que utiliza 2G, né, que usa GSM. Uhum. Mas já nos Estados Unidos já tem mais gente usando 3G, então eles preferem desligar o 2G. Mas então. tu fala assim de desligar, ligar, tipo, o que desliga e liga? Tipo, Lembra quando o pessoal tava trocando da TV, sinal de TV analógico pra digital? É tipo isso, entendeu? Porque você não vai desligar, né? Não tem um botão, tipo, que você vai lá e desliga. Desliguei 3G de todo mundo. Mas, tipo, trocar, por exemplo, as antenas, parar de usar aquela frequência pra dar espaço pra outras tecnologias serem usadas, né? É basicamente abandonar, né? Tipo, tu só abandona as Isso. antenas e ninguém mais mexe nelas, aí dá espaço. Ser deprecado. mas isso aí tem alguma coisa a ver, por Interessante. exemplo, com os sinais dos roteadores novos? Porque agora eles têm 2.4 GHz, né? E o de 5 GHz. Pois é o mesmo princípio da frequência que eu falei, né? Que quando você tem um roteador que trabalha nos dois, né, 2.4 e 5 GHz, quando ele trabalha no 2.4, o sinal ele vai mais longe, né, o alcance dele é maior, só que a taxa de download, né, a velocidade que você consegue ter o acesso lá é menor. Bem bosta, bem bosta. E quando você usa o de 5 GHz, você tem... Antes eu achava que tipo, 5G era... GHz era de 5G, não tem nada a ver, né? Pois é, essa era... Eu achava que tinha, mas é só a frequência que ele tá usando, né? Então, quando você tem lá 5 GHz, você tá utilizando uma rede com uma frequência maior, né? Só que, consequentemente, o alcance dela vai ser menor. Entendi. Caralho. Cacete, não dá pra resolver essa parada aí do Wi-Fi, não? Tipo, de um jeito mais simples do que só, ó, aqui tu vai até um certo ponto, um pouco mais longe, só que tu vai ter uma conexão bosta. Aqui tu tem que ficar um pouco mais colado no roteador e tu tem uma internet boa. Não tem, tipo, nada que a gente possa fazer, assim, pra... Dá pra resolver com um repetidor, né? Eu ia falar algo parecido, mas melhor. Aí lá vai. Lá vai o round. A tecnologia do Wi-Fi Mesh, que ele vem
tipo, vem 2 aparelhinhos, um que parece um repetidor, só que em vez de ser um aparelho meio burro, que nem o repetidor, que só repete o sinal que o roteador tá roteando, ou seja, um sinal que já tá fraco e ele vai rotear menor ainda, esse aparelhinho que vem nos roteadores de Wi-Fi Mesh, ele é literalmente outro roteador que vai repetir o mesmo sinal que ele tá recebendo. Então, tipo, vai ter uma quedinha, mas, tipo, é bem melhor que o repetidor normal, entendeu? Então, tu tem, tipo, internet boa nos cantos da casa que tu botar esses 2 aparelhinhos. Então, tipo, tu consegue ter um 5G numa distância um pouco maior, entendeu? Mas, tipo, de um andar pra outro, acho que já prejudica um pouco, por exemplo. Mas, sei lá. O Ramos pareceu o garoto propaganda agora, né? É que eu queria muito Ele um tá roteador vendendo, desse, é mano. pirâmide isso Você aí. já ouviu falar do Wi-Fi? É pirâmide, coitado. Ah, mano, eu queria muito desse, porque a coisa que eu mais passo raiva é a internet, velho. E puta merda. Tipo, desde sempre, cara, parece que toda empresa de internet aqui em Manaus é uma porcaria. Eles vendem um pacote lá que diz que vai ter tal velocidade e nunca vem tal velocidade. É uma merda. Aí tem que depender de um roteador decente, porque também o modem que eles entregam é uma porcaria. Enfim, tá aí minha crítica aí às empresas Eu aí. passei anos com um problema na internet porque justamente o roteador ele só funciona se eu ficar colado, né? E o roteador não fica no meu quarto, ele fica tipo 2 quartos de distância, né? Tem um quadro de energia no meio, aí deve estar interferência, sei lá. Aí no meu quarto é uma porcaria. Eu tive que comprar um monte de metro de cabo Ethernet pra passar, não sei o quê. Aqui em casa foi assim mesmo, a gente foi pro cabo. Revivi meu trabalho de suporte TI. Botei um roteador embaixo do meu cu aqui. Aí agora a internet tá top, mas antes era sofrido. Mas aí uma dica que o Daniel falou, inclusive, se tu tem uma internet de mais de 100 megas, não adianta tu comprar um cabo de internet normal, tu tem que comprar um específico, né, Daniel? É porque aqui em casa a internet era lá embaixo e o meu quarto era no outro andar, né? E sempre a internet foi uma merda. Aí eu falei pro meu pai, tu não quer comprar um cabo de internet pra vir pra cá pra cima? Aí ele, não, pô, não sei o que, não. Aí ele, já sei, vou colocar o roteador aqui em cima. Aí a gente colocou. Só que aí ficou pior ainda lá embaixo, mano. Tipo, piorou. O que já era ruim aqui em cima, tipo, ficou o dobro de pior lá embaixo. Aí a gente falou, caraca, mano. Aí eu falei, pai, bora comprar uns cabos de internet. Aí a gente foi comprar, aí a gente comprou um cabo normal, né? Igual acho que a gente já tinha. Só que a gente fez um upgrade na internet ao mesmo tempo. A gente pegou, acho que é 200 mega, e o cabo não pegava 200 mega. A gente, tipo, tava recebendo só uns 90. Aí a gente descobriu que tem que pegar o cabo Cat6, que é o que vai até 1 GB. 1 GB? É grosso pra caramba. Aí eu tive, basicamente eu comprei acho que uns 60 metros de cabo e fui cabeando todos os computadores aqui de casa com internet no cabo. É carinho, hein? Que eu fui comprar 20 metros, chorei. Mano. É que o Dani é rico, pô. Tá. Aí tem que levar isso em consideração. É privilegiado, né? Não foi eu paguei, não. Mas é uma solução, né? O bom e velho cabo é uma solução também, pra mim. Mas uma coisa que me incomoda muito é esse negócio do 2.4G quando tu usa Wi-Fi, porque a internet 2.4G, ele é, sei lá, pelo menos aqui em casa ele é bem ruim. O 5G é até interessante, mas tem esse negócio que ele não pega na casa toda. Aí fica nesse problema. E ainda tem o lance de que tem certos aparelhos que não pegam o 5 GHz. Sim, ainda tem os isso. antigos, né? Tipo, eu lembro que... Você lembra quando a gente foi jogar no PlayStation? Aí o primeiro PS4 não pega 5 GHz. Que é o meu. Só o Pro pega 5 GHz. Aí Pois tu tem é. internet, tá lá do lado do roteador, só que ele não vai pegar a internet mais rápido. Não, acho que o Slim já pegava sim, Dani. O Fat, que é o primeirão mesmo, não pega, mas o a partir do primeiro Slim já pegava. O meu humilde PS3 aqui ainda. Testa aí, pô. Tá nem pegando Wi-Fi normal, mas. Não, vai pegar o 5 GHz, de certeza. Ó, a gente falou bastante aqui que a gente tem medo das máquinas tomarem controle, mas eu sou meio hipócrita porque eu sou um cara que, se pudesse, automatizava a casa toda, entendeu? E realmente, pra eu não ter trabalho, eu acho que eu correria esse risco, entendeu? A preguiça é maior, né, mano? O medo é grande, mas a preguiça é ainda maior. Essa é a verdade. O negócio é que quando você prova do doce, Ramos, gosta. Porque, porra, quando tu automatiza uma coisinha da tua casa, você já fica, caraca, mano, isso aqui é o futuro. É, Tipo, aqui eu exatamente. comprei uma lâmpada RGB. Uma lâmpada. Aí, tipo, se eu quiser, eu tô deitado, putz, esqueci de desligar a lâmpada. Aí eu ligo meu celular e falo, ok, Google, desligar a luz do meu quarto.
aí desligo e vou dormir. Mano, maravilhoso. Comprei outra, Sim. tô com 2 agora. Aqui eu tenho uma Alexa e um kitzinho de automação. E aí eu criei rotinas que, tipo, eu falo determinada frase e aí a Alexa vai fazer algumas ações que eu já configurei. Por exemplo, eu falo o nome dela, eu não vou falar, porque senão ela vai ativar e vai fazer desligar tudo aqui. E eu não quero isso. Eu falo o nome dela, vou dormir. Aí ela desliga tudo e liga o ar-condicionado. Queria ver o dia que ela responder. Foda-se. Ah, e eu ainda botei pra ela me Vai dar boa sozinho. noite. Ela fala boa noite. Eu falo, muito obrigado, que É educação a sua. solitário, né, mano? Aí outra automação. Cara, fica viajando. A outra automação que eu fiz, mano, é o meu alarme que eu boto pra despertar o determinado horário lá. E aí, além dele despertar, ele liga as luzes. Pra eu acordar de verdade, entendeu? Um pouco vai te levantar da cama também. É, não vou. Pois é. Mas dá pra fazer até o pessoal que fez, viu o pessoal que fez pra preparar café e tal, deixa o café Sim, preparado, isso é vai da hora. dormir quando é de manhã, acorda, o café já tá Eu pronto. cogitei fazer isso, porque hoje em dia tem mais cafeteira que tem timer, só que ela tem que estar ligada, né? Aí tu só é Aham. comprar aquelas tomadinhas, O o plug plugzinho, smart, aí tu coloca smart o plug na cafeteira, aí tu coloca lá uma automação pra quando é tal hora, ligar a tomada da cafeteira. Aí a cafeteira já liga e já tá o alarme na cafeteira pra ela começar a fazer café. É o meu sonho ter isso, só que eu não tenho nem a cafeteira nem o plug. É, uma hora chega. Um dia. Mas é aquele negócio de criar necessidade, né? Eu vi um vídeo de um cara, do Tico Teco, que ele comprou um negócio acho que foi na Wish, sei lá, que justamente ele encaixava lá na torneira da pia da cozinha dele, e aí toda vez que ele ia botar a mãozinha, o sensor detectava, e aí ele tinha que conseguir lavar a mão sem abrir a torneira. Isso aí é da Xiaomi, inclusive. É uma coisa que eu quase comprei. Isso, é da É exatamente. igualzinho no shopping, né, mano? Que loucura. Falei da Wish, né, da Xiaomi. É. Mas, tipo, precisa realmente? É. Não, né? Tu consegue girar a torneira, né? Mas Sim. Mas assim, veja o cenário. Tu acabou de comer um pacote de salgadinho, tua mão tá toda suja. E aí tu vai ter que ir lá na torneira e sujar a torneira pra limpar a mão, entendeu? Imagina tu só botar a mão e sem sujar nada, tu lavou tua mão. aí quando tu vai ver, descarregou. E o Nossa. cara fica com a mão suja, por exemplo. Isso é um problema sério, por exemplo. Sério não, né? Porque, Olha assim, o cara, nossa, isso é um problema sério. Não, mas ó, tipo, é porque tudo que exige automação, tu precisa do teu Wi-Fi funcionando, né? E. Não, nem tudo, eu acho. Não sei se. Aqui, pelo menos aqui em casa, tudo precisa do Wi-Fi. E se a internet cai, não dá mais pra usar. Aí tu tem que voltar, tipo, fazer as coisas da maneira analógica, né? É que tem uns que é Bluetooth. Ah, boa, essa eu não conhecia. Inclusive, Inclusive- aliás, Pedro, Bluetooth, voltou aí. explica pra gente aí como é que funciona isso, cara, porque não entra na nossa cabeça o Bluetooth existir. o negócio é que a gente Então, já fez um programa sobre isso. E, obviamente, a gente falou muita merda. A gente tentou entender o Ah, vocês Bluetooth. falaram uma coisa legal, eu gostei do programa. Cara, o Bluetooth é um bagulho muito massa. O princípio dele é, sei lá, o mesmo do Wi-Fi, né? Do Wi-Fi não, porque o Wi-Fi é tipo o Bombril, né? O que a gente chama, qualquer LAN de aço é Bombril, né? A mesma coisa. Qualquer rede que é WLAN, a gente chama de Wi-Fi. Mas enfim, Wi-Fi, né? Ah, não entendi nada. É o mesmo, é o mesmo princípio, pô. Tipo, é transmissão e recepção de dados por onda de rádio. Magia. Ah, Então, então, tipo, ele transmite e recebe. Tem um transmissor Bluetooth, um receptor Bluetooth. Inclusive, tem pra Arduino, por exemplo, um transmissor e receptor Bluetooth que você consegue conectar no Arduino. E aí você consegue, tipo, pegar o seu celular, parear e tal com o seu celular e conseguir, por exemplo, ligar uma lâmpada, entendeu? Usando um aplicativo que transmite dados por Bluetooth. Então é basicamente o mesmo princípio, né? Transmite dados usando ondas de rádio. é isso que nunca Então- vai entrar na cabeça. A parte das ondas de rádio carregarem algum tipo de informação. Tipo, o que eles levam? Uma foto, né? É, Por mano. que uma onda de rádio carrega uma foto? Então, para transportar dados, por exemplo, tanto no Bluetooth, quanto no Wi-Fi, quanto em redes móveis, essa transmissão de dados é através da modulação. Aí eu não sei como é que o Bluetooth faz a modulação do sinal dele, mas enfim, dá para fazer modulação por amplitude, modulação por frequência, mas isso aí já é um outro assunto que eu não manjo nada, né? Que é essa mais parte de sinais. não processamento. pode A falar. verdade é que ninguém falar, manja, é Pedro. Ninguém igual pra manja, ninguém manja no mundo, é magia. É um bagulho meio sinistro. Olha aí. Que uma pessoa de telecom, por exemplo, sabe bem a fundo, mas a gente vê um pouquinho, né? Eu em engenharia duvido da que saiba. computação também. eles só ficam aprendendo lá. É, a eles só não- fingem como que não sabem. compartilhar os segredos da magia, né? Mas Exato.
Mas enfim, tem a modulação, né? E através dessa modulação da frequência, quando esse sinal chega lá no receptor, ele consegue detectar como que aquilo, transformar aquilo em dados, né? Para conseguir virar uma imagem, conseguir virar uma música. Tem até um experimento bacana que... Cara, eu tô falando muito de Arduino, né? Pode falar. Mas é porque é um bagulho muito massa, entendeu? Então É. é legal quem quiser comprar e tal pra aprender em casa, aprender eletrônica em casa, é muito legal. Então tem um projetinho que eu vi um dia desses, que o cara pega, tipo, 2 Arduinos e aí ele faz um seu transmissor e o outro seu receptor. Como se fosse um receptor Bluetooth, um transmissor Bluetooth. Só que em vez de ser uma onda de rádio, ele usa luz. Que também é uma onda de rádio, só que é uma onda de rádio que a gente consegue ver, né? Olha aí, a gente falou de um tal de Li-Fi. Aí o cara ligou, colocou uma luz apontada para um receptor de luz, né, para um sensorzinho que detecta a luz, e aí quando ele acende, de acordo com os dados que foram passados ali, né, ele vai fornecer, por exemplo, um byte, por exemplo. Então ele vai piscar de acordo com os bits daquele byte, e aí o receptor vai conseguir detectar aquilo, sincronizado, e aí eles conseguem trocar informação usando luz. É um bagulho muito louco. É tipo um código Morse de luz que ele vai entender. É, tipo Caralho, isso. mano. Tipo um código Morse, só que é binário, né? Eu lembrei agora de um negócio da minha infância, que quando eu era moleque, eu já vi um projeto da Lego, que era pra fazer robozinhos com um kit especial da Lego, e eu lembro que fizeram um robô aqui em Manaus, e ele tinha tipo uma câmera especial que era, acho que era infravermelho, e ela seguia linhas pretas, era a programação lá. Aí tu colocava o robô, aí se tu desenhasse no chão, tipo, com um pincel uma linha preta, ele ia seguir. Aí tu podia fazer ele traçar o caminho que tu fez no chão. Não sei porque. Esse Lego que tu tá falando é o Lego Mindstorm, né? É, acho que é isso mesmo. A gente usa, é o nosso principal ferramenta de ensino lá Olha aí. na escola. Caraca. Então, é isso mesmo, tipo, dá pra... Você desenha uma linha preta e o robô usa um sensor de cor que é infravermelho mesmo. É isso Eita, o mesmo. negócio evoluiu, olha, tá bonito. Na minha época não era bonito isso, não. Pois, tem várias Ó, tá aqui versões, o primeirão, né? esse aqui parece o Wally. Esse aqui era o que eu... Aí tem o EV3 agora, Nossa que é uma outra senhora. versão. Esse negócio do Antigamente era infravermelho NXT. é a mesma parada, tipo, do negócio aí de ondulação, ele vai interceptar a ondulação, entender tal coisa, sei lá o que. No caso do infravermelho, por exemplo, no caso de uma linha preta, né, para seguir uma linha preta, por exemplo. De novo, ele tem um transmissor e um receptor, né, e aí ele solta uma luz infravermelha e essa luz vai bater ali, né, naquela superfície, vai voltar e o receptor vai captar aquela luz. Então, se tu tiver em cima de uma superfície preta, ele vai jogar uma luz ali e aquela luz ela vai ser mais absorvida pela cor preta, né? Então, quando ela voltar, quando ela for refletida, ela vai refletir muito menos do que na luz branca. Então, medindo o valor que voltou de luz, a quantidade de luz que voltou, entre aspas, né? Você consegue saber se o robô tá numa superfície mais clara, numa superfície mais escura. E aí, se ele estiver seguindo linha, é só você calibrar ele e fazer ele seguir um determinado padrão lá, e aí ele vai seguir uma linha. Se linha preta, seguir. E pra TV, tipo isso. essas coisas? Porque aqui, por exemplo, eu tenho o controlador de infravermelho, que ele simula o infravermelho do controle daquele aparelho, por exemplo. Simula o infravermelho do controle da televisão, simula o infravermelho do ar-condicionado. E a partir disso, ele manda o comando pra Alexa e ele consegue reconhecer, tipo, isso aqui é a TV, isso aqui é ar-condicionado. Faz tal coisa, faz tal coisa. Ele comanda as coisas, ele vira o controle dessas paradas. Pois é, tipo, é até um experimento bacana de fazer, que eu lembrei agora. Tipo, se tu pegar um controle de TV, por exemplo, que ainda tem aquelas lâmpadazinhas de infravermelho, né, na ponta, se apertar o botão, tem alguns que tem um LED vermelho, né, tem outros que não tem. Se aperta, não vai acontecer nada, você não vai ver luz nenhuma. Alguns tem ainda. Se você pegar uma câmera de celular e apontar pra lâmpadazinha lá, pro LED, quando você apertar, você vai ver aquela luz brilhar só na câmera. Talvez brilhe um pouquinho na vida real, né? Mas na câmera parece muito mais forte. Muito louco isso. Não sei o fenômeno físico por trás disso aí, mas é o infravermelho aparecendo na câmera, né? Então, o infravermelho, aí sim entra aquela parte que ele, de forma bem simplificada, ele pisca numa determinado padrão e aquele padrão é reconhecido pelo receptor e aí ele consegue saber se você apertou para mudar de canal, se você apertou o número 1, 2, enfim. Essas partes mais físicas e tal, eu não tenho como manjar também, justamente porque é mágica, né? A gente Porque ninguém sabe, né? Isso Realmente. Não, muita onda, isso é doido. muito louco. Indecifrável. O Ramos ficou muito ficou reflexivo nessa parada aí, tá ligado? Tem um professor de Chega, física cara. meu que ele chegou pra gente, né? E aí ele falou, galera, acabei de chegar pra um outro professor ali da faculdade. E eu perguntei uma parada pra ele e ele não soube responder. Que era assim, tipo, ele tava a uma determinada distância do carro dele e quando ele apertava a chave, o
o carro não funcionava, né? Tipo, o carro não conseguia, tava muito longe pra chave funcionar. E aí Aham. quando ele enfiava a chave assim no queixo e apertava o botão, funcionava. Oxe. Ah, eu já vi isso. E aí ele perguntou do outro professor, né? Cara, você sabe por que isso acontece? E aí ele falou, não, eu faço a menor ideia. Eu pensei que ia ter... Ei, eu tô me sentindo muito especial porque eu sei a resposta, pô. Eu imagino a resposta. É Que porque isso, parece que quando tu velho. coloca o negocinho, né, de dar sinal no teu queixo, o teu crânio age como uma antena e amplifica o sinal. Mano, que... É isso mesmo. Essa é a resposta. Eu sei porque eu vi acho que foi no episódio de Mythbusters, alguma coisa assim. Algum desses shows aí. Caralho. É o chifre da pessoa que transmite É o o sinal. chifre, é o É, sinal. caralho. É o teste pra descobrir se tu é corno. Quanto maior, o que mais longe vai. Todo mundo pegando a chave do carro, né? Pô, ainda bem que eu não falei que eu já Caralho. testei comigo. Caraca. Meu Deus. Mas, assim, isso não tem nada a ver, mas esse negócio de cabeça, tecnologia, me fez pensar em... Nossa, não, já sei, Cara, já vai sei. fazer essa ponte mesmo, em né? ciborgues, mano. Em Ele fez, ele ciborgues. fez. Eu fiz essa ponte. Eu pergunto pra vocês. Vocês trocariam uma parte do corpo de vocês pra colocar uma parte robótica que vai melhorar alguma coisa da tua vida? Na hora. Meu joelho, com certeza. Cara, quando a gente tava na nossa mini reunião de pauta, eu fiquei um pouco pensativo nessa questão. E aí eu cheguei à conclusão de que sim, mano. É totalmente Mano, quem válido escolher não é você- burro. Pronto. É. Não tem visão. E se for... e se for o chip da besta, Caralho. mano? E aí? Ah, E o aí? chip da Fica besta aí. já tá na injeção, pô. Tomamos vacina, já estamos com o chip da besta. Olha o cara mandando essa. Mano, mas. Mas se for para pensar, tipo, a gente já não tem uma parte do nosso corpo que não é do nosso corpo, o celular, por exemplo. Exatamente. Porque, cara, tipo, a gente não consegue mais viver sem celular, né? Então, tipo, Exatamente. onde a gente vai, a gente leva ele. Então, meio que já é uma tecnologia que não sai da nossa mão, literalmente, né? Então, É um puta cérebro separado do nosso cérebro, né? Porque, tipo, sei lá, eu não sei qual é a menor ilha da Mongólia. Mas se eu vim aqui no meu Google e pesquisar no meu celular, eu vou saber instantaneamente. Tipo, Qual é? em questão de 3 segundos. Vamos lá, a menor ilha da Mongólia. A Mongólia tem ilha? Essa é uma pergunta interessante. Sei lá, mano. A menor ilha do mundo, a menor ilha do mundo. É Bishop Rock. Oxi, como é que tu falou? Bishop Rock. É porque aqui o meu Google falou outra coisa. Ih, olha aí. E agora? Mas fala Não, é aí. porque aqui Ué. eu escrevi menor ilha do mundo. Aí apareceu Hub Island. Caralho. Essa aqui tem 46 por 16. Quanto é que tem a tua? A minha. Mas pera, essa tua ela é habitada? Não, acho que não. É porque aqui tá com metro quadrado, aqui tá 310 metros quadrados. Ah, essa aqui tem 306. Ih. O robô do Luffy é mais inteligente. Olha aí o poder do iPhone. Caras Eu Android, né? pesquisei no computador, cara. O Pedro não pode falar contra Android, cara. Ah, eu posso sim. Olha aí, galera do Cid. Agora tem o pessoal bota pra conversar, né? A Siri com a Bixby, com o Google, o pessoal tá... Caralho, e aí o que sai? Porrada. Porrada. Cara, eu fui testar uma vez e não deu muito certo, não. Uma ficou perguntando coisa da outra sem entender nada. Caralho. Mas aquele negócio do quarto chinês, que se tu for pesquisar qualquer bagulho de inteligência artificial, assim, vai acabar chegando nesse assunto. Que é tipo assim, imagina que tu tá numa sala cheia de dicionários em chinês e tal, e livros e anagramas mostrando como que funciona o chinês, né? Tipo, Uhum. tradução de cada coisa. E aí, tipo, tu tem que responder perguntas em chinês. Caralho. Vai pegar aquelas perguntas e tal e vai produzir uma resposta e vai fornecer aquela resposta pra pessoa que te deu Uhum. um bagulho em chinês. Tu sabe falar chinês? Não, eu não sei. Não, né? Tipo, É. tu só tá pegando o que uma pessoa te deu, analisando com o conhecimento que tu tem ali e produzindo uma resposta baseada nas coisas que tu tem e devolvendo pra pessoa. Mas, no geral, chinês, tu não sabe, né? Então, é uma discussão que o pessoal tem, por exemplo, com relação à inteligência artificial, que é tipo, a inteligência artificial, ela é mesmo inteligente, ou ela só tá programada pra ser inteligente, entendeu? Ou pra fingir que é inteligente. Aí é um outro questionamento Com aí. certeza ela é programada pra fingir, cara. Ah, mas se ela fingir Pra muito bem, eu acredito. Pra fingir que não sabe, né? Pra quando for dominar o mundo. É, o problema é que acho que a gente tem nem fingir direito, ela sabe. São inteligentes. Aí fica foda. Mas tem aqui. Tu chegou nessa parte de
de inteligência artificial. Afinal de contas, assistente virtual e inteligência artificial é a mesma coisa ou são coisas separadas? Pois é. Inteligência artificial a gente consegue dividir em duas partes. A gente tem a inteligência artificial fraca e a inteligência artificial forte. A forte, não vou dizer que a gente já tem tecnologias com inteligência artificial forte, porque a forte ela é o tipo de inteligência construída mesmo, entendeu? Então, que o robô ele tem que ser capaz de aprender a fazer qualquer coisa. Nossa. Entendi. Que nem a gente. A gente tem inteligência artificial, só que não é artificial, né? Uma inteligência forte. Biológica. Né? E um robô com inteligência artificial fraca, por exemplo, ele é capaz de sim aprender uma determinada tarefa, mas só aquilo, entendeu? Se você quiser que ele faça outra coisa, você vai ter que treinar ele para aquilo de novo e treinar de uma outra forma, usando um outro modelo, etc. Por exemplo, sim, já vi isso. O meu TCC foi uma rede neural lá que interpreta uma música e aí ela gera uma música baseada na música que ela leu. Caraca, ela mano. treinou. Só que é legal, né? Só que o bichinho tem que ficar treinando por horas e horas pra sair uma coisa bacana. Mas pelo menos ele consegue fazer alguma coisa. Teu TCC faz música, o meu TCC foi um banco. Cara, que o Beethoven Eu em tive, forma de robô, mano. E aí, uma inteligência artificial forte, ela ia ter que ser capaz de, aprender tudo mesmo. Então, se eu colocasse ele pra treinar com música, ele ia ser capaz de tocar uma música. Né? É o do Eu Se eu Robô. fosse treinar ele pra pintar, ele ia ter que aprender a pintar. Olha aí. Robô. Mas tem aquelas inteligências que faz, né? Pinturas. Mas isso a gente já tem inteligência artificial forte? Não, né? Pois é, do jeito que tá na teoria, não. Porque a gente ia precisar de um robô realmente que fosse capaz de fazer tudo, coisa que não é verdade ainda, né? A não ser que os Estados Unidos estejam escondendo. Provavelmente. Mas se a gente tiver um robô capaz de fazer tudo, ele não pode ser um robô que desprograma as leis robóticas dele e aí ele passa a ser maligno? Pode. Mas eu acho que o meu questionamento é outro. Se esse robô ele é capaz de fazer tudo, ele é um robô? Porque ele pode ser algo além de um robô agora. Porque ele já é que nem a gente. Então ele ainda é um robô? E quando atinge a singularidade, né? Que o pessoal chama. Aí é Matrix. Caralho, gente. Não, mas se for de metal, ferro, engrenagem, eu acho que ainda é um robô, né? Quer dizer, não, vocês não são robôs, por favor, esqueçam que eu disse robôs. Eu quero ser o primeiro pau. Não, a gente já ofendeu tanto os robôs aqui. Não, que eu a gente vai ser um dos já primeiros falei alvos que aí. eu tô do lado dos robôs. Eu também, eu acho que total lado dos o robôs. Magrão tem que morrer mesmo. Eu também. Eu tô do lado deles também. O problema é se eles vão estar do nosso lado, né? Esse é o verdade. problema, não é a gente que escolhe. É, tipo isso. Mas tem uma outra parada que a gente podia falar que é por exemplo, questão de. Que até acho que o Ramos falou, né? De ciborgue. Eu nem tinha terminou esse ponto, né? É, a gente. Pois é, a foi gente devagando. viajou Mas- e acabou mas- parando de falar. Tu chegou a terminar sobre a questão de inteligência artificial e assistente virtual? Também, a gente não eu acho terminou que- Então, uma assistente virtual, ela pode ser considerada uma inteligência artificial fraca, sim, né? Porque, enfim, ela tem o NLP, que a gente chama, né? Que é processamento de linguagem natural, que é quando ela vai tentar entender o que você está falando ali para ela. E aí, cada uma tem seu próprio algoritmo, né? Para fazer isso, seu próprio modelo, mas enfim. Basicamente, você fala, ele vai pegar aquelas palavras que você tem, vai ver quais palavras têm principal valor ali, né? Valor semântico e tal. Toda uma análise que é feita, a palavra é transformada em números, basicamente, para o computador conseguir pesar aquelas palavras, e aí ele consegue produzir uma resposta baseada nos padrões que ele achou. Então, pode ser considerado, sim, uma inteligência artificial fraca, né? Mas, por exemplo, se eu pegar e fizer um códigozinho em Python, por exemplo, que só recebe algumas entradas, né? E se tiver oi, responda oi. Como você vai? Se tiver tô bem, responda tô bem, e você? Se eu fizer um scriptzinho com isso, tem pessoas que já podem considerar isso como inteligência artificial. Há uns anos atrás, umas décadas, tinha um robô bem simples, né? Um programinha bem simples, uma inteligência artificial que era um psicólogo digital que você ia lá e falava qual problema que você tava passando e tal, se tava nervoso, com ansiedade, enfim. E aí o robô ele fazia umas perguntas muito genéricas, entendeu? Por que você tá sentindo isso? Como você se sente em relação a essa situação? Umas perguntas muito genéricas. E mesmo assim, os pacientes que conversavam com
com aquele bot, né? Ela se sentia melhor depois de ter conversado com ele, né? Saía mais Leve. aliviado e tal, porque tinha conversado com alguém. Né? Então, Isso me lembrou, não sei se você lembra daquele aplicativo SimSimi. nossa, Ah, Que eu- sim, lembro. Foi banido banido, no né? Brasil porque o robô respondia e ele aprendia com a gente falou tanta merda pro aplicativo que o robô ficou filha da puta. Ele xingava, mano. É, Ele xingava, a tu gente. chegava, oi, tudo bem? Ele, e aí, filha da puta? Aí eu, mas é porque ele treinava, Não né? existe mais esse aplicativo? Acabou? Não, ele foi banido. Não Caralho. lembro. Cara, eu adorava aquilo. É, pra te ver o nível do brasileiro, né? Tem Tem na um App Store, bot sim. que eu vi no Twitter, que é RatosBot, eu acho o nome do coisa. Que é tipo assim, é uma inteligência artificial, né? Tem rede neural, usa machine learning. Ele vai produzindo alguns tweets aleatórios, né? Sobre ratos. Então, tipo, Caralho. um rato comer um pão na esquina e o Bolsonaro não faz nada. Tipo, uns tweets aleatórios, assim, entendeu? Mas esses bots de tweet é uma coisa muito interessante, né? Porque eles só pegam, tipo, palavras e se tu fala tal palavra que ele identifica, né, no banco de dados dele, aí ele retweeta o teu tweet, você já viu isso? De vez em quando eu já. falo alguma Rola. merda no Twitter, aí aparece lá bot, aí exatamente da merda que eu falei, retweetando o que eu falei. Sim, sim. Tem um bot Sim. que o nome é Merda Mas- Bot, mano. Toda vez que alguém fala merda, ele retweeta. Ah, esse aí já retweetou o meu. Mano, vários meus estão retweetando lá, mano. Eu sou muito famoso naquele Twitter. Nossa, eu vou escrever merda agora aleatoriamente no Twitter só pra. Aí não funciona agora. Tá até ficando ver esse bot, bora ver se ele funciona. Mas tem muito bot, por exemplo, também de Instagram, né? Que tipo, vai lá e segue pessoas com interesses similares ao que tu vende, ou sei lá o que. Sei lá, experimenta seguir aí uma conta de odontologia. Daqui a pouco tem mais 5, 6 contas de odontologia querendo te seguir também. É, tipo isso mesmo. Se você for numa parte lá no seu Instagram, tipo, de anúncios, você consegue ver todas as partes tipo, todas as palavras-chave, assim, digamos assim, de anúncio que você tá atrelado a elas. Então, eu acho que é insegurança, negócio de dados, alguma coisa é anúncio. Aí você caça lá, você vê todas as palavras, tem umas palavras muito aleatórias, tipo yoga, limão siciliano, sei lá, uns bagulho aleatórios. Erramos infelizmente o Merda Bot foi suspenso no Twitter. Ah, poxa, era a minha hora de brilhar. Faz um tempinho que eu não vi ele, eu tava com saudade já. E sobre a parte de ciborgue, antes que a gente se É esqueça? verdade. Pois é. Tipo assim, depende do que a gente for considerar um ciborgue, né? Porque se for considerar um ciborgue como uma pessoa, né? Um humano que contém partes robóticas, a gente já tem um monte de ciborgue por aí, né? O Daniel é um ciborgue. Eu? Não, não é uma parte robótica, né? É uma parte metálica. É, porque... Sei lá. Contextualizando. É porque Cara. eu tenho cirurgia nos meus pés. E em um dos meus pés tem tipo é um pedaço de metal que é pra o pé ficar reto. Aí não tiraram, decidiram não tirar, ficou lá até hoje. Ah, mas era pra ter tirado? Sim, só que nunca tiraram. Caramba. Caralho. Não, é um pedacinho, não pô. sabia Tipo, disso. quando eu faço o raio-x aparece sempre, tipo, é tipo um preguinho, um negocinho que tá no canto. Quanto passa naquele Não sensor lá apita. do... Não apita. Mas eu sempre fico nervoso que vai apitar, mas não apita. Eu acho que é de titânio, um negocinho, não pega naquele sensor. Entendi. Ô, louco. Pois é, tipo, uma pessoa com um aparelho auditivo, por exemplo, já podia se considerar Minha um avó, ciborgue. olha, ciborgue. E aquele Google Olha aí. Glass que não foi pra frente, né? Nunca rolou, né? Ele poderia transformar muita gente em meio que ciborgue, assim, né? Porque, porra, tu usar um bagulho na visão, Mas assim. ciborgue, né? na Nossa, minha isso era cabeça, foda. ciborgue é uma coisa que tem que estar mais ligada no No teu teu corpo. corpo. Tipo, diretamente Tipo, conectada. Não só entendi. tu veste, sabe? Entendi. Tipo aquele projeto lá do Elon Musk, que ele coloca um chip no teu cérebro pra tu ouvir música. Tipo na carne, né? Ah, mas pra ouvir música... Qual o nome desse bagulho do. Porra, do- putz. Neuralink, né? Neuralink. isso. Neuralink, isso aí. Nossa, esse Eu bagulho quero, é- mano, tá doido? Me domine, Google. Tá aí, Eu tá aceito, aí. mano. Eu acho que. Eu acho que tem que ter um Eu pouco acho- mais pra eu botar um... É, Na talvez só cabeça. música não. Não, Assim, não, se não é, fosse- acho que não é só música. Tu pode fazer, tipo, inputs usando o negócio. Tipo, ele postou um vídeo de um macaco com isso. O macaco tá jogando Pong com a cabeça. Tipo, ele tá olhando pra tela quê? assim, jogando Pô, Pong. caralho, não. É, também tudo tem limite nessa vida, né? Peraí. Caralho. Eu fico imaginando, Nossa, tipo, aqui, fazer uma ligação sem tu tá com o celular na tua cara. Vai ficar muito estranho, vai parecer que tu tá falando, tipo, sozinho, Oxe, sabe? mas já é assim, com um fone de ouvido sem fio? Ah, mas aí tu consegue ver o fone de Ah, ouvido. não, às vezes, Essa- às vezes tu não vê, man. mas eu fico realmente meio constrangido de ficar usando o fone, tipo, mesmo com fio e falando, tipo, no meio de todo mundo com ele. Caralho, sério? Tu se incomoda com isso? Eu fico, mano, parece que parece que eu, sei lá, tô falando sozinho, eu fico incomodado, parece que estão me julgando. Que isso, mano? O É, cara tá... Eu tô com fone de Eu ouvido, entendo. aí alguém me liga, eu tiro o fone de ouvido e atendo o celular. Eu também faço isso, mas eu acho que. também Mas eu faço. Nossa, Mas eu eu faço faço não por
constrangimento, é só costume, sabe? Tipo, eu esqueço que se eu ligar vai sair no meu fone de ouvido. Então, tipo, eu sempre É desconecto. só ficar segurando o negocinho Tipo, do fone. eu tenho um fone de ouvido sem fio, né? Sempre que me ligam, eu desligo meu Bluetooth e atendo no celular normal. Porque é automático, tipo, se eu tô atendendo no meu celular, eu tenho que colocar ele na minha orelha. Eu não consigo só ignorar ele e deixar na mesa. Uma coisa que eu tenho é que às vezes eu tô com os 2 fones e quando alguém fala comigo, tipo, eu não consigo falar com os fones. Eu tenho que tirar um, pelo menos, pra conseguir entender o que eu tô falando, entendeu? Senão eu começo a me perder, eu começo a gaguejar, sei lá, acho estranho. Mesmo com fone sem música, né? Tipo, É, eu tenho isso também. aí eu tiro só um fone pra eu conseguir me escutar, né? Direito. É, porque tem que se ouvir, né? Senão tu se perde. Ouvir as vozes na minha cabeça. Com o Neuralink vai ser voz na cabeça, literalmente. Mas é que tá, eu não sei se o Neuralink te dá um input de áudio, um negócio assim. Se é Não. controle. Ué, mas o negócio tem pra escutar música. Não, eu falei. Não, mas de entrada de áudio, né? Tipo, saída vai ter na tua cabeça, a entrada, não sei se tem, né? Tipo, de tu conseguir falar com outra pessoa. Ah, É isso? não, Ah, mas. É porque. Não? É porque eu chutei que era música. Eu falei zoando, não tá falando. Eu não sei se tem tá. música no Neuralink, gente. É que tu falou com muita convicção, Ah. mano. É que eu minto muito bem. Acreditei. Mas, Como é que eu vou fazer pra recarregar esse negócio? sei lá, eu acho que a ideia. Boa pergunta pra fazer da ideia. Eu acho que ele deve Por ser. indução, eu vou meter minha cabeça Ele vai usar a energia dos teus coisinha. neurônios, pô. Ah, pera lá, já não tenho muita. Você tem que usar mais ainda pra carregar essas coisas. Caraca, Ramos, legalize. Legal. Não, Ah. pô, não. Foi uma piada, Lu. Não. Ah, não. Voltando agora pra falar um negócio que eu tinha prometido falar e eu acabei esquecendo, mas a minha namorada me fez prometer que eu ia falar do dia que o Pedro perdeu numa competição de robótica pra equipe dela. Não. Eu não perdi. Porque assim, qual que é o conceito Lá de vai. perder? Qual que é o conceito de perder? É você não ganhar, né? Justo. Ganhei? Não. Perdi, beleza. Mas aí, qual que é o conceito de ganhar agora? O conceito de você ganhar de alguém é quando você é melhor que alguém, né? Uma equipe, por exemplo, é melhor que a outra e você ganha, né? Não quando você ganha um sorteio e você vai aleatoriamente pra próxima etapa do torneio, entendeu? É diferente. Mas tudo bem, eu não sou competitivo não, tá? Então, Então perdi. perdi, fica a dúvida no ar. Não, tem mais algum detalhe não sobre isso? Não é porque a gente participava de um campeonato, né, que é a FLL, que é a First Lego League, que é justamente sobre trabalhando com robôs da Lego, né. E aí, cara, é muito foda. Tipo, tem uma parte de um robô tem que fazer um monte de missão numa mesa e tal, pra ganhar os pontos. Tem a parte de um projeto de pesquisa que o pessoal tem que desenvolver. E aí eu participava em 2014, 2015, por ali, e a Sara, namorada do Lucas, também, coincidentemente, tava no mesmo torneio, e aí eu não fui, não passei e ela passou. Sacanagem. Mas tudo bem, não guardo Era mágoas isso. nem ressentimentos. Só me atentei na parte que o Pedro perdia pra Sara mesmo. O resto Só vai eu não botar sei essa pra parte você. no podcast, né? Era isso, voltei por causa disso. Beleza. Começando o Museu Baré. Tu já escuta, né, Pedro? Então tu sabe, tipo, uma história aleatória que aconteceu na tua vida, ou no teu dia, ou Ou na tua uma semana. recomendação, qualquer coisa. Ou uma recomendação de filme, livro, qualquer coisa. Literalmente qualquer coisa. Né? É, tu fala o que tu quiser nesse final. Pronto, é o teu momento. Beleza. Cara, recomendação. Olha, já vai começar. O cara é pra... Vai, não, Pode ir já? Não É que geralmente a gente deixa o convidado pro último pra ele escutar a gente e entender, mas já que... Não, mas, então não, mas beleza, tu já pode sabe. ir. Não. Tu já ouviu, tu já sabe. Pode ir, pode ir. Não, pode ir, deixa eu ver. Tá bom. eu não sei. tá, o que eu falar. eu começo porque eu tenho uma recomendação muito boa que vai linkar muito com esse episódio, que eu já até falei pra vocês quando a gente tava vendo a pauta, que na questão de ciborgue, um dos meus livros favoritos, que eu li quando era moleque, é o livro Homem-Máquina, que é a história de um engenheiro mecânico que trabalhava numa empresa fodona lá, que ele tava trabalhando em alguma coisa que era uma prensa super potente que eles estavam testando pra
pra vender, né, o produto. Só que aí, ele sem querer prendeu a perna dele na prensa e perdeu a perna. Aí, ele é indenizado pela empresa, né? Falam que a culpa foi da empresa por causa do erro lá. Aí ele recebe uma perna mecânica. Só que, como ele é engenheiro, ele fala, mano, vou fazer a minha perna. Aí o cara faz uma perna e ele pensa, caraca, mano, essa perna é melhor do que a minha perna original. Aí ele vai e ferra outra perna dele pra colocar uma perna melhor também. Aí o plot do livro é basicamente que ele vai querendo destruir o corpo dele pra colocar peças que ele mesmo fez. Virar cada vez mais um robô, É, né? e eu achava muito do caralho isso, porque imagina um garotinho com problema nos pés lá. Caraca, mano, vou tirar meu pé e colocar um pé melhor. Era por isso que eu li esse livro, eu adorava. Arranquei o tampão do dedão, né? Vou trocar aqui meu pé. É, porra. Não, faz mas ideia, pô, é porque, pô, no livro, o cara fala, mano, eu nunca soube jogar futebol. Aí eu troquei as minhas pernas e agora eu sei. Eu falei, ei, cara, não sei jogar futebol também não, mano. Será que resolve pra mim? Eu não sei, mas eu sei que o problema não é nas pernas, não. É na cabeça mesmo. Mas é isso, essa é a minha recomendação. Homem-Máquina. Boa, Eu não sei o nome do autor, Boa. devia saber, mas não sei agora. Eu pego aqui daqui a pouco e falo, vou pegar aqui o livro. Podem continuar aí. Assim, eu posso recomendar na pegada do nosso episódio aqui uma Alexa, né? Mas assim, se tu for. Porque eu ganhei a minha, né? Não comprei. Tipo, a minha irmã mandou lá de onde ela tá e tal, e mandou pra cá e eu peguei. Aí eu comprei o negócio de assistência de automação e tal. Então, assim, eu acho pesado tu comprar tudo junto, de automação e Alexa. Tipo, o Alexa, como é da Amazon, né? Tipo, de vez em quando tem algum desconto muito bom. E se tu tiver Prime, tu nem paga frete. Então eu recomendaria esperar se tu for comprar. Mas se tu for comprar tudo junto, eu acho que fica meio pesadinho. Deve dar um pouco mais de R$500. Eu já acho meio pesado. Então, vai comprando por parte, porque, tipo, é meio inútil, sendo sincero, mas tem algumas automações que realmente ajudam, pô. Realmente ajuda. Se tu tiver uma TV que tem interação com a Alexa, ainda mais. A minha não tem, infelizmente. Mas se tu tiver, cara, é muito útil. Porra, a Alexa falou aqui. É muito útil, porra, Alexa, de novo. Cala a boca, desgraça. Mas pensa, sei lá, tipo, é legal tu. Uma coisa que sempre acontecia aqui, que é besteira do dia a dia, mas que sempre tinha, por exemplo, quando eu tô com a minha namorada assistindo um filme, a Sarah, que o Pedro conhece, inclusive, a gente tá deitado na cama e a gente esqueceu de apagar a luz. E sempre fica, pô, levanta lá pra apagar a luz. Não, pô, vai tu. Agora a gente só fala, nananã, apaga a luz. Ela vai lá e apaga, entendeu? É que nem eu falei no começo, né? A gente fica com preguiça de fazer alguma coisa e O robô vai lá e faz. bota o robô pra fazer. É, exatamente. Hoje em dia, às vezes eu tenho preguiça até de falar. Só queria pensar a parada acontecer. Aí o Neuralink ia ser interessante, porque ele podia mandar o sinal que eu tô pensando pra tatananã, e aí ela vai lá e executa. Eu peguei o livro aqui. Homem-Máquina do Max Berry. É isso. Só queria falar. Eu boto lá na hora que tu falou. Beleza. Mas é essa minha recomendação meio... Não vou dizer inútil, porque eu não quero dizer que eu peguei algo inútil, mas tá aí. Que não é tão necessário, mas às vezes o mundo cria necessidade que você nem pensava que tinha. Ah, mas uma boa dica pra quem quer começar com esse lance de automação é aquele kit da Positivo, né? Que tem na Amazon de vez em quando tá com promoção. Sim, Que vem ele a é bem... lâmpada inteligente, vem o sensor infravermelho, vem a tomada. É, vem basicão só pra esses começar. três. Aí, E ele é o mais barato, inclusive. se tu quiser, Tem... tu acopla numa Alexa, né? Mas pra quem tem Android, ele funciona direto com o Google. Pode ter um Sim, aplicativo sim. lá do Google. Eu acho que tem integração com a Siri também, mas eu não tenho certeza. Tem sim, porque eu já vi um cara usando com o iPhone. Eu sei que no Android é no Google Home. Tem um aplicativo específico pra isso. E no iPhone é Apple... Caraca, como é que é o nome? É um negócio de automação da Apple, mano. Tem um nome... Tu nunca usou, Romulo? Tu usa só o aplicativo do negócio? Não, é porque eu ouvi falar que esse da Apple não é muito bom aqui no Brasil. Então eu nem toquei. Porque eu ganhei a Alexa, não tinha muito porquê. Acho que é HomeKit Mas é isso. da Apple. Tem umas... Cara, tem uns kits que também são bem da hora, mas são mais caros. E aí é realmente preguiça... Não vou dizer preguiça, vai... Mano, mas tudo é tem uns preguiça, kits- mano. Todo mundo é preguiçoso. Não tem desculpa, não. Tem os kits que vem com sensor da Intelbras. Esse, ele é bem caro, ele é 700 pau só o kit. E, tipo, não vem muita coisa, não. Eu já vi uns caras fazendo uns vídeos com ele, mas parece interessante. Tipo, tu abriu a porta, de sensor, tu consegue, tipo... abriu a porta, vai ligar todo o teu quarto sem precisar falar nada. Pô, isso é da hora. Ah, mas Mas, esse nossa, negócio da esse é o Intelbras, eles têm também a maçaneta eletrônica, que tu desbloqueia com senha ou com Sim. cartãozinho. Eu queria muito ter uma dessa, porque ela também conecta com o teu Wi-Fi, e dá pra fazer isso aí que tu falou, de no momento que tu abrir a porta, ligar Sim, tal sim. coisa.
Eu já vi isso aí Esse é meu também. sonho de É o consumo. meu sonho também. Essa maçaneta aí. Mano, ela um dia desse tava em promoção porque geralmente ela é 700, eu acho, um negócio assim. E ela tá em promoção por 400. Só que eu não tinha mais dinheiro no meu cartão, então eu não comprei. Mas um dia eu vou comprar. Mas é Hoje em isso. dia até máquina de lavar conecta no Wi-Fi. É, né? mano. Mano, geladeira. Geladeira, pois é. Geladeira, cara. What the fuck? Vamos lá. Hoje eu vou trazer uma recomendação inédita aqui. É uma série? Não, ó, justamente porque não é uma série. É um anime. Porque não é uma série e nem um anime. Olha aí. Melhorando as coisas, hein? Olha só. Eu vou recomendar um livro de ficção. Os autores são o Chuck Hogan e o Guilherme Del Toro. Porra, Guilherme Del Toro, cara. Sim. Na verdade, o Guilherme Del Toro tá como autor, mas eu duvido bastante que ele tenha dado uma colaboração. Tipo assim, eu acho, né, que ele não deu uma colaboração tão grande Que assim, porque ele é o isso? Guilherme Del Toro, ele deve ser mais ocupado. Não, pô, o melhor diretor do mas- filme de Hellboy, esse cara aí. Enfim, o livro é noturno. Se eu não me engano, é uma Tu trilogia. não é de dia, não, ele? Caralho. Continua. Meu Deus. Meu Deus. O nome do livro é Noturno. Ele é uma trilogia. Noturno, A Queda e o do terceiro livro eu esqueci, eu não tenho ele aqui, eu tenho só os dois primeiros. E eu tô indo pro segundo agora. Tô já nas últimas páginas do primeiro, tô indo pro segundo. Basicamente, a história é sobre um vírus, que é um vírus meio... Eu não quero dar tanto spoiler, mas um avião pousa numa cidade e todos os passageiros estão apagados, num estado meio vegetativo. E aí eles chamam o controle de doenças, né, pra avaliar o que é, porque eles não tinham nenhuma marca no corpo, não tinham absolutamente nada que indicasse que tivesse sido, enfim, um atentado, né, digamos assim, com armas e bomba e algum tipo de coisa assim. Os caras estavam, tipo, congelados. E a história desenrola daí, tá ligado? Eles descobrem que é uma espécie de vírus e é uma ficção zona braba, tem apocalipse no meio, enfim, um monte de coisa. E Como é recomendo. que é o nome do autor? Chuck Hogan, com H. É porque tem um livro que eu até queria comprar, que o nome é Noturno também, só que é de outro autor. Então é bom falar isso aí, que não é o da Dark Side, que o da Dark Side é Scott não Isso, sei o não que, é. o autor. E esse teu aí é do Guilherme Del Toro e do outro cara. É. Sim, sim. Não é do X-Men Mas- também. Inclusive, Ai, caraca. tem uma série. Tem uma série dessa trilogia. Eu não sei onde passa, mas já me falaram que tem a série que é um pouco antiga. E, enfim, eu nunca cheguei a assistir a série. Se alguém assistiu a série aí, chama The Strain. The Strain? Se alguém já. Sim, The Strain. Acho que eu... Se alguém já assistiu, deixe sua opinião aí, o que vocês acham. Eu particularmente, tô achando os livros muito bons. Não sei se a série, tipo, pelo que eu vi, não fez tanto sucesso, mas pode ser que seja boa. É isso. Eu agora fiquei curioso pro do Pedro, então pode falar, mano. Então, eu tenho duas recomendações, posso dar duas? Pô, com certeza. Não sei, man. 2 é muito. Eu achei demais, o cara quer se mostrar. Esse cara- Vai lá. Uma que eu ia dar, a gente já deu aqui, que foi Love, Death and Robots, então vou dar só a segunda. Opa, boa. Que é outra série de ficção científica, né? Que é o da HBO, que é o Westworld. Ah, nossa, muito bom. Tá ligado. Que é Nossa, muito aí- boa. Cara, a primeira temporada é sensacional. A segunda e a Sim. terceira eu gostei também, Eu mas... só vi até a segunda, a primeira- mano. Vale a a pena a primeira é terceira? foda. Porque eu parei na segunda, não tive vontade de continuar. Cara, não. vale Então sim. vou terminar. É bom. Mas, mano, a primeira temporada... Mas assim, Rapaz... a primeira temporada é sensacional. Sensacional. É do irmão do Christopher Nolan, né? Alguma coisa Nolan aí. Uma coisa Ele mesmo, esse é famoso. Então, essa série é, pra quem não sabe, né? É sobre um parque de diversões, né, temático, que tem vários robôs que interagem com o pessoal que vai nesse parque, né? E tem robô que parece com humano, né? Alguma hora dá merda. Então, basicamente sobre isso. Então o problema é o robô parecer com humano. Quer dizer, não mano, necessariamente, Quanto né? mais Tem- próximo dos humanos, pior fica. Tem aquela Sofia, né? Que Nossa. parece um humano. Ela falou bizarro que pra ia caramba. acabar com a humanidade, né? Falou, foi. É. Eita. Aí já. Falou, tu não viu não? Eu Tem vi uma a entrevista entrevista dela lá. com alguém, eu não lembro quem era, mas ela falou algo sobre destruir a humanidade, alguma coisa assim. Eita, caralho. E teve outra com um Fantástico que ela falou que algumas decisões políticas da humanidade têm que ser tomadas por robôs. Olha aí. Aí, fia, Era o Ultron, aí né? tá. Não era a Sofia. Ô, fia, não fala isso não.
É isso, a gente termina esse programa com a mensagem muito positiva sobre robôs. Todo mundo aqui ama robô. Eu tô do lado do robô, eu sempre amei Por robô. Eu também tô do lado dos robôs, pessoal. É isso. Sempre tive. Se algum robô estiver ouvindo esse podcast no futuro aí, Não, Saiba do que a gente Facebook sempre tá, do com seu lado. certeza. É, do YouTube também, pô. Do YouTube, com certeza. O futuro segunda-feira, né, no caso. Beijos robóticos para todos, é isso. Tchau. 0101. homenagem ao Animais, falou. Falou! Valeu!